Bom dia, pessoal. Nós vamos começar com pontualidade mais que britânica, nem é 9 horas. Meu nome é João Albino. Essa aqui é mais uma iniciativa do Comitê de Private Banking. Nós temos um ilustre convidado hoje. Olha, o tema que você vai abordar é um dos temas que a gente mais se questiona. Não vou dizer que preocupa, porque a gente é super preparado. O público-alvo aqui, grande maioria são private bankers, da indústria de private. E nós vamos ter mais ou menos umas 2 horas com você hoje. Então, obrigado, Luiz. Obrigado ao Severiano do Itaú, que você que nos indicou aí. Uma excelente indicação. O tema não podia ser mais propício. E, para quem não sabe, a Ambima tem, de tempos em tempos, os nossos webinários, seminários. Temos aproximadamente 100 pessoas aqui, umas 100 conectadas. Só lembrando às pessoas que estão aqui, ao final poderão fazer perguntas ao vivo. É só levantar a mão, o microfone vai chegar até vocês. E quem está conectado no webinar, mande as perguntas, tem uma indicação, né, Luiz? A gente vai recebê-las aqui e vai passar as perguntas para você. Queria só rapidamente, eu acho assim, hoje é uma manhã muito propícia, Guga, se me permite te chamá-lo assim, de provocar, de refletir, é uma provocação, a gente está passando por uma revolução e ninguém melhor do que você sabe disso. A pergunta que muitos de nós nos fazemos muitas vezes é: como é que vai ser um modelo de atendimento, especialmente no público private ou ultra high, né? O varejo tem um modelo de atendimento, o mass affluent é outro, mas especificamente no público private, como é que será nesse novo modelo disruptivo de novas tecnologias, como é que vamos servir o cliente? E aí acho que você está falando um pouco de inovação, blockchain, aí pula para open banking, né? E aí a pergunta é a equação, como é que fica o modelo novo de atendimento olhando 2, 3 anos para frente? Né? Já se usa muita tecnologia para acesso de informação e balanço, prestação de contas, mas a gente acredita que aquele atendimento personalizado vai persistir. Mas você vai desmistificar isso. Se vocês me permitem rapidamente, quem é o nosso grande speaker dessa manhã, e mais uma vez muito obrigado em nome da Comissão de Private Bank pelo tempo que você está alocando aqui para nós. É uma honra te receber. O Guga Stocco é CEO da GR1D, cofundador da empresa Venture Capital Domo Invest, embaixador da SRI Internacional e conselheiro das empresas B3, TOTUS, Hapvida e Banco Carrefour. Foi head de estratégia e inovação do Banco Original e, como executivo, trabalhou ainda na Microsoft e no Buscapé. Fundou a empresa de Search Engine Marketing Te Respondo, que foi adquirida em 2005 pela Yahoo. The floor is yours, né? Temos aí 90 minutos, depois abrimos para perguntas e respostas. Muito obrigado. Recebam comigo um aplauso o nosso Guga. Muito obrigado. Bom, acho que eu vou começar até respondendo a pergunta, né? Poxa, com todas essas inovações, né? Como é que fica o private bank, né? Essa parte de contato e relacionamento. Eu estou pesquisando isso bem a fundo, né? Eu posso falar para vocês que vocês estão no mercado um pouco mais seguro, tá? Porque quanto mais vem a tecnologia, mais necessita aí de pessoas em conjunto. Se você faz um trabalho repetitivo, você tem um problema. Tá? Os trabalhos repetitivos conseguem sim ser substituídos pelo que está vindo por aí. Mas quando a gente está falando aí de grandes fortunas, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando, né, de uma conexão com as pessoas, e isso na verdade está se tornando cada vez mais forte. Então, em áreas do banco que a gente está tendo alguns problemas, porque você tem sim um trabalho repetitivo, alguma coisa que pode ser substituída pela tecnologia, mas essa parte de atendimento, muito pelo contrário, ela passa a ser cada vez mais forte. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês disso. Tá? Então, quer dizer, hoje eu estou trabalhando muito forte nessa parte de plataformas, Open Banking. Então, na verdade, a gente falar de Open Banking para mim é fácil. Eu ajudei a fazer o primeiro Open Banking do Brasil, que foi dentro do Original. A gente ganhou 2 prêmios mundiais na época, tá? Tanto o Challenge, né, lá na Europa, né, como também a gente ganhou outro que eu não lembro agora nos Estados Unidos, mas foi bem interessante. Foi o primeiro banco a integrar dentro do Facebook. Apresentei no F8 lá na Califórnia, o primeiro banco integrado no Facebook e no Instagram. Vou mostrar até alguns momentos para você. Quer dizer, imagina, eu posso fazer todo o meu banco sem necessariamente abrir meu app. Né? Dentro do Instagram eu faço tudo isso. Então eu vou mostrar um pouquinho dessas coisas todas. Qual que é o objetivo principal? O objetivo principal é o seguinte: eu vou abrir um pouquinho, tá? A gente vai ser um pouco mais falar de inovação, porque eu preciso mostrar o caminho onde a gente está pisando. E aí a gente vai afunilar e a gente vai entrar em Open Banking e um pouquinho de blockchain, porque o que está acontecendo com blockchain está acontecendo muito rápido. E aí sim, eu trouxe um tema específico dentro de blockchain que pode ser uma oportunidade de ouro para vocês
tá? E eu vejo isso no dia a dia. Então, acho importante entender o que está acontecendo com isso, porque tenho certeza que depois disso, muitos das pessoas aqui vão estar trabalhando, se já não estiverem trabalhando com isso hoje, vai estar trabalhando muito em breve, tá? Então, eu gosto de começar com esse awake, que é o seguinte: o mundo anda muito rápido, e a gente às vezes não percebe o que é isso. Então eu trago alguns cases que todo mundo conhece só para fazer um paralelo. Quando eu falo do Uber, né, quanto tempo tem o Uber no Brasil? Né? Se eu pegar São Paulo, é o maior mercado do Uber do mundo em corridas. E é o terceiro maior em faturamento. Por quê? Por causa da paridade dólar-real. Mas é o maior do mundo. Ele tem 3 anos hoje aqui em São Paulo. Quanto tempo demora para a gente fazer uma faculdade? 4, 5? Então, quer dizer, se eu tivesse que fazer uma faculdade para ser motorista de táxi, já aconteceu. Então, e isso está acontecendo em todas as profissões. Não é só no Uber. Então, a gente está começando a ter um problema em relação ao tempo que você aprende com o tempo que as coisas acontecem. Quando a gente fala do Airbnb, a gente fala, poxa, o Airbnb já vale mais que o Hilton. Tá? Só que o Airbnb não fez o IPO. Se o Airbnb fizer o IPO, eles são 3 Hiltons. Não é um Hilton, são 3. Então é outra história. Quando você fala para o Airbnb que ele vale equivalente ao Hilton, eles dão risada. Fala, meu, você não está entendendo. Né? Você não tem a menor ideia do que é. A gente já é 3 vezes o Hilton, a gente simplesmente não abriu um capital. Quando a gente pega o Facebook, que foi vendido há 7 anos atrás por 22 bilhões de dólares, só para entender, isso é o dobro da BR Foods. O WhatsApp com 40 funcionários, a BR Foods com 100 mil funcionários. Né? Então, essas coisas vêm acontecendo. E o Snapchat, que é novo, né, de certa forma, né, quanto tempo tem o Snapchat, vale mais que a American Airlines com todos os terminais e aviões. Como é que a gente analisa um negócio desse? Como é que você vira e fala o seguinte, olha, investe aqui no Snapchat, né, esse aplicativozinho de criança, né, e não na American Airlines. Olha, né, isso é o tipo, por isso que eu quis provocar um pouco, porque isso eu acho que os seus clientes vão querer ver. Eles vão querer ouvir de vocês, espera aí, eu quero fazer uma análise um pouco maior em cima disso. Outro exemplo, esse exemplo eu acho clássico. Não estou falando de Amazon em relação ao Walmart. Tá? 9 anos atrás, o Walmart era 20 vezes maior que a Amazon. Em 9 anos, a Amazon é o dobro do Walmart. 9 anos. Tá? Em termos de valuation. Se eu pegar a Amazon, ela tem 340 mil funcionários, o Walmart 2,3 milhões de funcionários. O que a Amazon fez lá atrás? Todo mundo sabe. Ela virou e falou, não vou distribuir dividendos. Eu vou reinvestir todo esse dinheiro na Amazon. Por quê? Para onde eu quero chegar, eu preciso de tanto investimento que se eu distribuir dividendo para o acionista, o que significa? Significa que eu não vou crescer. Então, se você quer investir na Amazon, você vai ter que acreditar em outra coisa. Você vai ter que acreditar nas ações e quanto mais ela pega esse mercado. Foi feita uma conta, tá, que nesses 10 anos o Walmart pagou em torno de 64 bilhões de dólares em impostos, na linha imposto sobre o lucro. Tá? A Amazon pagou 1 bi. E se você pegar uma proporcionalidade, a Amazon investiu 50 bilhões a mais que o Walmart em inovação só na linha imposto sobre o lucro. É óbvio que ela é o dobro do Walmart. Aí você vai lá, vamos fazer uma empresa, vai falar, não vai distribuir dividendo, a ação, plau, cai. Né? Então, aquele cara que vendeu a ação, quando o cara falou que não vai distribuir dividendo porque ele vai reinvestir ali dentro, né? Tem um negócio meio anticíclico aqui, né? Mas está aqui a Amazon mostrando um exemplo clássico disso e outras empresas vão começar desse formato também em breve. Né? Então é para a gente estar atento. Então o mundo está mudando e está mudando rápido. E eu gosto de mostrar esse exemplo aqui. Campeonato do que é isso aqui? League of Legends. É um campeonato de videogame. Esse campeonato de videogame teve uma audiência maior que o final da NBA nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele lotou o Allianz Parque mais 40 cinemas. Que jogo do Corinthians lotou o estádio mais 40 cinemas para assistir? Porque não abriram o cinema. Né? Olha lá, não abriram o cinema. Tá vendo? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo do final desse campeonato para vocês entenderem. Olha a dificuldade de entreter esse público novo. Primeira situação, que vai ser o público de vocês já já. Segunda coisa, para entender. A gente está acostumado com gerações que partem do quê? Eu tinha meu avô, meu pai, eu, meu filho. Então as gerações eram de 30 em 30 anos. A geração agora é de 7 em 7.
Então, você vai ver com quem que você está falando. Se for cada 7 anos de diferença, é uma geração nova, uma linguagem nova. Então, eu vou te mostrar um pouquinho dessa geração de hoje, tá? Com essa linguagem de hoje. Pode até aumentar um pouquinho. Vocês conhecem a Cris Constanza? Então, o ponto principal é o seguinte, quer dizer, olha a velocidade que está acontecendo as coisas no mundo e às vezes a gente nem se dá conta, né? Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar o time no Brasil de League of Legends, tá? Eles ficam lá nos jardins, né, numa casa, se o menino parar de jogar, é uma multa de $1 milhão, tá? Eles têm personal trainers, psicólogos, etc. para o time. Toda vez que ele vai treinar, quando ele entra no computador e vai treinar, 70 mil pessoas acompanham em tempo real o treinamento dele pelo Twitch TV. Vocês sabem o que é Twitch TV? Pois é, o novo meio de streaming, né, que está entrando nesse negócio. 70 mil pessoas acompanham o treinamento dele. Então, todos os jogadores treinando, eles têm uma central no fundo, que se acompanha lá, fica mais ou menos 100 mil pessoas, tá, no que tem tudo isso. E quando esse cara sai na rua, né, os fãs chegam às vezes a rasgar a roupa dele. Você nunca viu o jogador de League of Legends do Brasil andando na rua e vindo um monte de gente gritar em cima dele. Ele tem mais seguidor do que o Messi. Né? Então, esses são pontos simplesmente para a gente falar, cara, sim, tem muitas coisas. Eu peguei um segmento específico. Quando a gente pega e extrapola todos os segmentos que estão acontecendo. Aí, por que que isso acontece? O primeiro problema que eu trouxe, até para a gente aprender a pensar em cima de tudo isso, é o seguinte. Tudo que a gente aprendeu no século passado. Esse é o problema. A gente aprendeu no século XX. Não tem do século XXI. E o século XX foi um século focado no quê? Focado na indústria. Revolução industrial. A gente aprendeu a fazer operações, lucro, margem. Você não aprendeu a pensar nas pessoas, a criar coisas novas. Você estava focado na indústria. Foi um século complicado. E a gente pega o século XXI, ele é um século focado no usuário, na pessoa. E ele é um século complexo. Qual que é a diferença entre complicado e complexo? O complicado é aquilo que você vai construir uma fábrica, aí você faz um business plan de 3 anos para essa fábrica, aí você sabe que em 5 anos quanto ela vai faturar e você consegue controlar tudo isso. Fantástico. E o que é o complexo? Né? Terrorismo. Você mata o Bin Laden e acaba a guerra? É vivo. Né? Então a gente está entrando num mundo que antigamente, no século passado, você poderia prever 5 anos. E quanto melhor você trabalhasse 5 anos, melhor a sua eficiência. Agora não, ele muda todos os dias porque ele é vivo. Então, fiz aqui um business plan da minha empresa, eu tenho um business plan aqui de 5 anos, eu nem olho. Eu falo, cara, 5 anos você tá, eu preciso saber como você vai executar agora, em 1 ano onde você chegou e como que você vai conseguir mudar constantemente para superar esses desafios que tem. Né? Então,
O grande problema que a gente vê das empresas no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas no Brasil é isso. A gente aprendeu isso aqui e aplicou isso aqui. E falou, pronto, a gente é digital. Isso é um engano muito grande. Faço uma pergunta para vocês. Por que a gente chega às 9 no trabalho? Cara, todo mundo chega às 9. Por quê? Alguém se questionou por que você entra às 9 horas no trabalho? Porque é um horário mágico? Puf! Né? Por que você trabalha 8 horas por dia? Né? É o tempo que tua mente consegue pensar melhor, são 8 horas? Então a gente não questiona essas coisas. Isso tudo veio da Revolução Industrial. Não veio do que é a parte ótima do trabalho. Vou dar um exemplo para vocês. Está aqui o Mr. Smith, gênio, sapateiro da Idade Média. Tá? Você ia lá, encomendava um sapato com ele, ele olhava, media o seu pé, via seu peso, perguntava para que você queria o sapato e fazia um sapato pronto, específico para você. Você dava R$100, voltava daqui uma semana, saía com esse sapato, super feliz. Pergunta, que horas que ele fez o sapato? Ele acordou às 9? Vamos fazer um sapato. Não, né? E a gente acorda às 9, a gente chega às 9, tem horário específico, né? Sabe por que tem isso? Olha que louco, são essas amarras que a gente tem que tirar de dentro de nós para começar a coisa toda. Pelo seguinte, está aqui o Mr. Smith fazendo sapato, lindo, maravilhoso, vem uma pessoa e fala, caramba, ninguém usa sapato. Mr. Smith, eu quero 1 milhão de sapatos. Ele consegue entregar? Não. Então, vamos construir um formato que eu possa usar a genialidade, né, replicar a genialidade do Mr. Smith. Está aqui o formato. Então, agora é o seguinte, galera. Você faz um pedaço do sapato, a sola, você o cadarço, você prega, você empacota e você entrega. Pronto. O que eu tenho que fazer aqui? Cada vez mais rápido. Então, eu peguei um gênio que faz tudo e separei por pessoas que têm que fazer pedaços específicos. O que acontece se essa mocinha aqui, ó, chegar atrasada na linha de produção? Não sai o produto, né? Dá prejuízo? Então, se uma pessoa chegar atrasada, dá um puta prejuízo. Então, é o seguinte, eu podia até te bater. Só que aí veio, né, para não bater nas pessoas, vamos criar uma lei. Né? Falar o seguinte, se você chegar atrasado, eu te mando embora. Te mando embora se chegar atrasado, porque você vai ter um prejuízo muito grande nessa fábrica. E aí começou a linha de produção, tá? Então todo mundo chega às 9, todo mundo sai meio-dia, todo mundo volta, todo mundo sai às 5, para poder organizar. Por que a escola começa às 7 da manhã? Porque você vai deixar seu filho antes da linha de produção. Quer piorar a situação? Vamos piorar um pouquinho essa situação. Tá? Se eu pegar o Mr. Smith, que é gênio, e colocar ele no lugar dessa mocinha aqui agora, quanto a mais ele vai produzir que ela? Então quer dizer, a gente criou um sistema que eu pego um gênio, coloco ele no sistema e ele produz menos. E depois de 5 anos ele deixa de ser um gênio. É um gênio enrustido. Né? Sabe por que você vai na escola, veio a escola? Porque você está fazendo a linha de produção, eu preciso treinar as pessoas. Olha o supervisor aqui, ó. Olha o supervisor do supervisor aqui, ó, como ele trabalha. Né? O que acontece? Você pega as pessoas com menos... Ele não tem... eles são, digamos assim, um pouco... Não são gênios, né? Estão trabalhando no manual, etc. Você precisa supervisionar todo mundo, porque senão a coisa sai errada. Então, a escola começando às 7 da manhã, primeira coisa, primeira série, segunda série, terceira série. Série, né? Por que você vai de uniforme bonitinho, segue a professora falando... Por que na escola, a escola te ensinou isso aqui? Ela não te ensinou a criar. Vou dar um exemplo clássico. Você pega um livro, ele fala, lê o livro e você faz uma prova. A prova é, você tem que decorar o livro e ele vai fazer perguntas sobre aquilo, não é? Por que é assim? Porque você tem que fazer o que aqui? Você tem que decorar, não tem? Para fazer esse trabalho aqui, ó. Então, quem sabe decorar é bom na linha de produção. Você nunca vai ver o teu filho falando, ó, lê esse livro, agora a prova é, crie uma história baseada no personagem. É assim? Não, por quê? Porque a criatividade não é valorizada. Então, qual que é o problema? Todos nós aqui, eu estou incluso nisso, a gente aprendeu o seguinte, toda a criatividade que existe, você mata e você seja nesse formato. Então, quer dizer, isso é um puta risco. Não dá para viver assim. Então, a primeira coisa que tem que fazer é quebrar esse negócio. Falo uma coisa para vocês. Quem aqui trabalha em alguma empresa que valoriza quem pensa fora da caixa, levanta a mão. Então, tem algumas pessoas. A sugestão que eu dou para vocês é o seguinte, troquem de empresa.
Porque se a empresa valoriza quem pensa fora da caixa, significa que a empresa é uma caixa. Se a empresa é uma caixa, não vai sobreviver nesse mundo que está chegando. Tá, isso é fato. Então, você vai ter que quebrar a caixa e vai ter que ser um pouco mais sério nessa mudança que está acontecendo. Você vai ter que decidir se a gente quer estar aqui ou se a gente quer estar aqui. Quando você pega o WeWork e ele vale 18 bi de dólar, foi porque ele fez o quê? Ele parou para pensar, ele entendeu que as pessoas não têm que entrar às 9, que não tem que trabalhar 8 horas seguidas. Ele viu que as pessoas, se tiverem novos estímulos, ele produz mais. Ele percebeu que se a luz estiver mais parecida com a luz do sol, você produz mais. Ele percebeu que se você se comunica mais com as pessoas e não está numa baia, você tem mais ideias e você produz mais. Ele pensou um pouco nisso, bomba, 18 bi de dólar, uma empresa de real estate, que não necessariamente não é dona dos imóveis, então você começa a trazer coisas novas. Então, basicamente, a sugestão que eu dou para vocês é o seguinte, isso aqui, né, tudo que você aprendeu está aqui no verdinho. Você sai da faculdade, seu conhecimento começa a cair. O que você faz? Você repõe o conhecimento. Tá? Faz um mestrado, um doutorado, e você trabalha numa empresa que adquire um conhecimento novo. Em outras palavras, se você repor o conhecimento durante a sua carreira e trabalhar, você está acima da média. Só que isso é muito século passado, gente. Não funciona mais. Sabe como que é esse século? É o seguinte, tudo que você aprendeu não serve para nada. Primeira coisa que você tem que pôr na cabeça, você vai ter que aprender tudo de novo. E você vai ter que errar tanto no seu dia a dia, errar tanto para adquirir esse conhecimento novo, que a versão a risco que foi te ensinado não serve mais. Por que a versão a risco? Você está na área de produção, se você erra, o que acontece? É um puta prejuízo, né? Porque você vai ter milhões de sapatos que vão sair ali. Então você não pode errar. Só que nesse mundo novo, o errar, na verdade, não é errar. É trazer um feedback novo e você ir para frente em cima desse feedback novo. Então isso é muito importante. Então, a aversão ao risco que a gente aprendeu na escola, que a gente aprendeu com a família, que a gente aprendeu no exército, que você aprende na religião. Você pode questionar alguma coisa? Você pode questionar no exército? Vai, sargento, vai lá e entra naquela trincheira. Tem 10 caras lá, você vai com uma faca e os caras estão armados. Você fala, eu não. O que acontece? Então, é esse ponto agora que a gente tem que estar atento nesse mundo novo. Então, a Revolução Industrial foi fantástica, a gente está onde está graças a ela, só começou a cair. E esse aqui é o Nassim, e é interessante ver que você tem que fazer o crossing the chasm, para sociedade digital. Então, a gente vai ter que cortar isso aqui, e esse é o ponto. Então, dando um exemplo bem prático para vocês, imagina que aqui nesse palco é minha vila, está vindo um tsunami, ele chega aqui em uma semana. Tá? A única forma de eu sobreviver e a minha vila sobreviver é pegar todo mundo e colocar no topo dessa montanha. Tá? Então eu tenho uma semana e todo mundo para levar lá. O que eu faço? Separo as pessoas, vocês são mais fortes, vão desmontando, vocês são mais fracos, entram lá dentro, já vai abrindo caminho, colocando corda, vocês estão enchendo o saco, meu preguiçoso, já mata. Mata, porque vai morrer no tsunami mesmo, está atrapalhando, e ponho todo mundo lá em cima. Vem o tsunami, plá, está todo mundo lá em cima, deu certo. Tá? O que acontece comigo? Capa da Exame, CEO do ano, eu fiz um puta planejamento estratégico, eu executei, eu fiz downsizing, além de executar tudo isso, eu fiz com que a empresa ficasse mais lucrativa. Lindo, maravilhoso, século passado. O que é esse século? Tudo igual, tá minha vila aqui dentro, tá vindo o tsunami, o que muda? Cara, muda o seguinte, quando eu olho para o lado, eu não sei se eu tenho montanha, eu não sei se eu tenho penhasco, pior, eu não sei se ressuscitaram os tiranossauros rex do jeito que a coisa está indo. A única coisa que eu sei é que eu tenho que pegar todo mundo e enfiar aqui dentro em menos de uma semana, porque em uma semana eu morro. Isso é fato. O único fato que eu tenho em uma semana já era. Então eu tenho que pôr todo mundo aqui dentro. Então aí começa essa história. Tá bom, a gente vai ter que entrar aqui dentro, aprender com o que tem e executar. Entrou aqui dentro, o que tem aqui dentro? É água, vamos colocar bota em todo mundo. Caminha mais um pouquinho, o que tem aqui dentro? É montanha, vamos subir. Caminha aqui dentro, o que tem? Tiranossauro, corre cada um para um lado. Então você passa a vir nisso. Quando que você chega no topo da montanha? Nunca. Por que você nunca chega no topo da montanha? Porque, cara, o mundo não vai parar pra gente. Vou parar, Guga, parei pra você, pode chegar lá que vai ficar tudo calminho. É assim que acontece? Não. Então se preparem que não tem mais, acabou. Você nunca chega do ponto A para o ponto B, você está sempre tendo um ponto a mais. Por isso, quando a gente fala na nova administração,
Tá? A história do Lean Startup é tão forte, né? Que é o quê? Você tem ideia, você aprende, você mede, você muda e bumba. Bumba. São esses ciclos de uma semana que o tsunami está vindo e que você traz esse feedback para poder melhorar o seu produto, para poder melhorar o seu serviço e tudo que vem. Então a aversão ao risco é muito ruim nesse modelo. Né? Você precisa vir. E outra, aí tem que entender o que é risco. Ah, então eu posso errar? Não. Você tem que trazer feedback. Então, errar só não funciona. Nesse exemplo aqui, que é um exemplo do Lean Startup, é o seguinte. Deixa eu pular aqui que eu passei um slide. Nesse exemplo aqui, quando você fala do tal do MVP, que é o Minimal Viable Product, né, quando você tem muito famoso nos Googles, Facebooks, por aí, o que que é? A gente está acostumado com fábrica. Então, vamos fazer um carro, você faz primeiro esse pedaço aqui. Que feedback que você trouxe disso? Nenhum. Faz isso aqui, que feedback você trouxe? Nenhum, você fez um carro. Então você contrata um cara que diz que é gênio e ele constrói um negócio para você que você não tem a menor ideia se vai funcionar ou não. Agora, se eu faço uma bicicleta, saio na rua, vejo que o asfalto está esburacado, tem muita subida, eu trago um feedback. Cara, olha, não consegui chegar lá porque o asfalto era esburacado e tinha subida. Então tá bom, vamos fazer um pneu mais grosso e botar um motor. Puta, consegui. Puta, agora começou a chover, põe uma capota. Então esse é o caminho que a gente tem que estar atento. Eu vou colocar esse vídeo do Jeff Bezos para entender o seguinte. Não sei se vocês lembram, né? Mas o Jeff Bezos entrou no mercado de health, caiu 30%. Falou que vai entrar no mercado de health, todas as ações caíram 30%. Por quê? Porque ele pensa de uma forma diferente. Nesse vídeo, eu coloquei a legenda do YouTube, tá um horror, então presta atenção no inglês, não na legenda. Mas foi agora de março, no All Hands que ele teve, e perguntaram para ele o seguinte. Jeff Bezos, quando que a Amazon vai ser o Day 2? O que é o Day 2? Day 1, eu sou uma startup rápida, leve. Day 2, eu sou uma empresa tradicional. Tá? E ele fica puto quando falam isso para ele, que ele fala, pô, cara, tipo, você é uma empresa tradicional? Nunca vou ser uma empresa tradicional. Então, eu quero que vocês prestem atenção no como ele é sarcástico, na cara dele, né? Pega nesses detalhes para entender o quanto ele está, de certa forma, gozando, né, das empresas, né, porque trabalham da forma antiga. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Okay, I think this one is a very important question. What does day 2 look like? What does day 2 look like? I know the answer to this. Day 2 is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. Os caras dão risada, hein? And that is why it is always day 1. Tá? Então, para a gente começar agora, eu quis dar só essa introdução para a gente começar agora a falar desses assuntos novos, tá? Mas uma sugestão que eu deixo para vocês é apertar esse botão de reset, tá? Eu sei que isso é como você mudar de time de futebol, é como você mudar de religião, né? Imagina, tudo que teu pai te falou você vai ter que questionar, né? Tudo que a religião falou você tem que questionar, tudo que falou você vai ter que questionar, e você vai ter que entender, tá bom. Vamos abraçar esse mundo novo e vamos atuar da forma que esse mundo novo tem. Porque tem muita oportunidade. Você dá um passo para frente. Eu não vou falar das oportunidades agora, porque a gente está específico em Open Banking, mas eu tenho, cara, eu listo uma atrás da outra, mas assim, que todo mundo sai daqui e fala, meu Deus, né? Mas a gente não vê essas oportunidades, por quê? Porque isso é ficção científica, ou isso aqui não vai chegar no Brasil nunca, ou isso aqui não é meu negócio, e aí você perde. Então, o que eu esperaria se eu tenho meu dinheiro guardado e vou sentar com alguém que vai me ajudar a administrar esse dinheiro, o que eu gostaria? Que essa pessoa me questionasse também. Tá? Me trouxesse informações. Me deixasse a par do que vai acontecer nesse mundo novo. Porque isso, para mim, vai me deixar mais seguro e eu posso até, de repente, falar, cara, vou arriscar um pouquinho mais algumas coisas. Porque eu quero participar disso, porque eu acho que esse aprendizado vale a pena. Eu estava com um cliente meu, a gente está criando uma inteligência artificial para ele lá no Vale do Silício. E para começar essa inteligência artificial, que a gente chamou os mesmos engenheiros que fizeram a Siri lá em Stanford, um negócio difícil.
Daí ele vai ter que pagar um valor, né, de 2 dias de workshop com eles, que é um valor caro, em dólar, lá no Vale. Daí ele estava me questionando, puta, mas eu não sei se eu vou fazer, não vou fazer, etc. Eu falei, olha, do tamanho do projeto, que pode ser, do tamanho do projeto que vai ser se der errado, esse valor, o aprendizado que você vai ter, é peanuts. Se você está pensando nesse valor dentro do teu P&L, e pensar com relação ao P&L, etc., pode ser que seja um prejuízo mesmo. Pode ser que não sirva para nada, porque você não faça esse projeto. Só que esse aprendizado que você vai trazer é muito grande, porque mesmo que você não faça esse projeto, se você for fazer esse projeto em outro lugar, isso é um aprendizado que, cara, não é priceless para você chegar num novo modelo de negócio que pode fazer sua empresa valer 3 vezes mais daqui a 3 anos. Então, a gente tem que começar a questionar esse tipo de coisa, tá? Então, sugestão que eu dou é a gente apertar esse reset para a gente começar a entrar nesse mundo novo, tá? Eu vou trazer só um exemplo para vocês começarem a entender Open Banking, tá? Totalmente de fora, né? Esse exemplo é o seguinte. O que aconteceu com o BlackBerry quando saiu o iPhone? Morreu, né? Pergunta que eu faço, por que não foi o BlackBerry que fez o iPhone? Se ele era líder absoluto de mercado, ele tinha tudo na sua mão, como que ele não viu isso chegando? Por que ele não viu isso chegando? Porque os caras são ruins? Não. Todos os analistas, estava todo mundo olhando uma indústria de telefone. Então, para ele, o competidor dele era a Nokia. Para ele, o competidor dele era a Motorola. E veio isso que de outra indústria, que tem outro pensamento e outro tipo de coisa. Então, essa indústria de computador, ela precisava do quê? Analisar essa parte de telas e etc. para fazer tablets e tudo mais. Então ela entendeu que existia uma tecnologia que já era suficiente para você digitar na tela. E com isso ela lançou o iPhone. O CEO da BlackBerry, quando viu isso, né, ele falou, cara, tipo, ninguém vai usar telefone sem teclado, desculpa. Então falou para os funcionários, não se preocupem, isso aí vai ser um nicho de mercado, um hype. Pergunta que eu faço, quem aqui tem telefone com teclado? Pois é. Então foi a tecnologia que entrou e ele não analisou de outra indústria e pegou isso. Esse foi o primeiro erro. Segundo erro dele, veio um dos vice-presidentes, quem leu o livro da BlackBerry sabe, e falou o seguinte, olha, vamos tirar o BBM de dentro do BlackBerry e colocar dentro da App Store. E vamos explorar como empresa à parte. Ele mandou ele embora. Ele falou que ele estava causando um tumulto na empresa, que isso ia avaliar e isso mataria a BlackBerry. Se tivesse tirado o BBM naquela época, o WhatsApp foi vendido por 22 bi, só que o WhatsApp só tinha mercado emergente. Só. Tá? O BBM era o mundo inteiro. Estima-se que hoje valeria 80 bilhões de dólares, se tivesse tirado o BBM lá de dentro. Então, às vezes, dentro da tua casa, você tem a próxima fase. Só que você não olha, porque você olha com aquela cabeça do passado e está acostumado com aquilo. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. Ele tem que tomar cuidado com os assumptions que tiveram sucesso no passado, não são os mesmos assumptions de hoje. Então você tem que usar o passado como base, óbvio, mas você não pode questionar. Você precisa trazer a multidisciplinaridade. Ninguém vai tomar decisão sozinho. Hoje, sei lá, hoje eu estou em 5 conselhos, tá? Mas eu gostei do que eu estou fazendo, porque na verdade é trazer conhecimentos específicos diferentes para você tomar decisões para o futuro. Na verdade, quanto mais multidisciplinar isso, mais informações você vai ter o quê? Para tomar uma decisão lá na frente. Então é importante começar a olhar essas coisas todas, tá? Segundo exemplo. Quem lembra aí do guia de rua? Cara, olha que louco. Tinha uma amiga minha, pegou um táxi, faz 1 mês, 2 meses, tá? Ela pegou o táxi, ela pediu que em tal rua, o taxista abriu, tirou um guia de rua do porta-luva. Cara, a mulher entrou com medo. Ela falou, caramba, eu não vou chegar, já pegou o telefone, começou a mandar, né, pro pessoal, não sei se eu vou chegar, me traqueiem aqui, e a filhinha dela pulando, ela quieta, e ela, não, o que eu vou fazer, esse cara não vai chegar nunca, a filhinha pulando, quieta. Ela falou, o que foi, filho? Ele falou, mãe, ele tem uma enciclopédia do Waze, imagina eu levar isso pra escola. Cara, faz tempo isso? Não, né? Então, olha que louco, né? Para a menininha, a geração desse negócio. Agora eu vou falar uma coisa para vocês.
Você acha que é fácil colocar todas as ruas de uma cidade num livreto? Então, esse cara é bom. É um puta engenheiro. Não é qualquer um que faz isso. 2, vender para todo mundo que tem um carro? Puta gênio. Desculpa. Puta empresa. Case. O cara, fez um negócio difícil e vendeu para todo mundo. Pergunta, mas por que não foi ele que fez isso aqui, então? Pô, o cara é inteligente, é gênio, engenheiro, fez tudo isso. Puta vendedor, vendeu para todo mundo, por que não fez isso aqui? Sabe por que ele não fez aquilo? Pelo seguinte. O que o Google tem que esse cara não tem? Pessoas. O Google virou e falou o seguinte, eu preciso dos Mr. Smiths e não dos caras que batem o martelo. Então, quando você fala, deixa eu ver aqui, né, os meus recursos, suas pessoas, né, não são os recursos? Pronto, você já se ferrou. Você for competir comigo, morreu. Porque pessoas, se chamar pessoa de recurso, o teu mindset já está completamente errado e você não está escolhendo as pessoas corretas. Você não está pegando os Mr. Smiths e você não está dando as ferramentas para os Mr. Smiths trabalharem. Então já complicou aqui. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o Google, o Facebook, eles contratam aquelas pessoas boas e colocam dentro de um parquinho de diversões. Cara, você tem tudo aqui. Onde você vai trabalhar? Não sei, mas pelo menos você não trabalha no concorrente, já arruma um negócio para você fazer. Porque são esses caras que fazem isso aqui. Para você ter uma ideia, na nova economia, uma pessoa boa vale 1. Uma muito, muito boa vale 100. Então, uma pessoa pode valer equivalente a 100 pessoas. Então, um engenheiro bom pode construir um aplicativo legal. Um engenheiro excelente faz o algoritmo de busca do Google. Um engenheiro bom pode construir um sitezinho de streaming. Um engenheiro excelente, entendeu? Faz um mecanismo de recomendação do Netflix. Então, a gente tem que entender isso. Então, esses caras perceberam isso e aí fica muito discrepante a brincadeira. Tá? Segundo ponto, que CEO sabe o que é uma API? Olha que louco. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tá? Um exemplo que aconteceu na Europa. Tá? Então, foi o seguinte. O Google resolveu entrar no mercado de mapa. Tá? O que ele fez no mercado de mapa? Ele foi lá e não fez o mapa. Ele comprou o mapa. Você faz mapa, dá seu mapa para mim. Você faz mapa, dá seu mapa para mim. Pegou os engenheirinhos deles e criou o Google Maps. Lançou no mercado. Quando lançou no mercado, todo mundo começou a usar, porque era legal pra caramba, né? E eles foram no mercado e falaram, o Google me escolheu como cliente. Então me escolham como cliente também. Tá? Porque eu sou bom. Então você tem uma empresa de páginas amarelas, você tem uma empresa de rastreamento de carro. E você usava o mapa dele, você usava o mapa dele. Então tem tudo certo. Aí, no meio dessa história toda, o Google lança a API do Google Maps. Não lança no jornal que vai lançar API, não sai gritando para ninguém que vai lançar API. Lançou. O que aconteceu? O que é uma API? Você vai construir um aplicativo hoje, você faz o mapa do aplicativo? Não, você pega o aplicativo do Google e coloca dentro dele. Em outras palavras, você pega a API do Google Maps e põe dentro dele, é um pedaço do software lá dentro. Veio o teu filho e falou o seguinte, pega aqui. Pô, pai, olha, usa isso aqui. É muito melhor que esse mapa estático que você está usando. Tem layers, tem um monte de coisa. Você olha e fala, mas isso é muito superior. Deve custar uma fortuna. Porque eu pago caro pelo mapa dele. Ele falou, não, pai, é de graça. Ah, é de graça? Ah, então tá bom. Vou usar. Você também é de graça? Vou usar. O que aconteceu com esses caras aqui? Quebraram. Tá? E eles quebraram, né? E vocês criaram umas puta experiência super legal usando o Google Maps. Quando eles quebraram, eles foram reclamar no Trust, né, e tudo mais, que o Google está fazendo tudo isso. Quando eles foram reclamar, o Google estava lá faz tempo, cara. Já sabia que eles iam reclamar, já fazia parte do modelo de negócio. Já fazia parte do modelo de negócio. Eu lançar o mapa, ganhar o mercado, lançar a API, esses caras vão quebrar, depois eles vão reclamar. E quando eles reclamarem, talvez eu pague, talvez eu não pague. E o Google fez a mesma coisa com a gente na época do Buscapé, igualzinho. Ele já sabia, brigou, foi uma história que é um caso à parte, depois a gente conta. Ah, mas o Google é mau? Não. Não é isso. Se ele não fizer isso, ele morre. Vem a Tencent chinesa e faz. Então é um mercado muito rápido, tá? Quando morreu, acabou o mercado de mapas, o Google vira depois de 1, 2 anos e fala, olha, você está tendo muita requisição no teu mapa. Vai custar $30 mil. Pô, eu não quero pagar $30 mil. Então, pega outro mapa. De quem? Então, atente-se à API. Isso é muito importante quando a gente for falar de Open Banking, esse modelo que eu acabei de dar de exemplo para vocês, para poder entender o poder de um Open Banking que você pode ter nas suas mãos. Tá?
Quando a gente entra em banking, aí, e falando desse mercado, existem algumas forças que estão mudando o mercado. O advento das fintechs é uma força interessante. Mobile, porque você falar de mobile é totalmente diferente de você estar falando aí de um site, da forma que tem que ser feita. Estou falando de plataforma, que é esse local que você conecta essas APIs, e estou falando de agilidade. Tá? A agilidade é de longe o mais difícil. Por quê? Porque a agilidade, para você resolver esse problema, é aquele problema que eu mostrei no primeiro capítulo, lembra? Você precisa pensar de forma diferente, tem que passar de pensar da forma da Revolução Industrial, precisa mudar a pessoa. Mudar a pessoa a gente não muda do dia para a noite. Então tem um processo grande aqui dentro. E você não consegue mudar a pessoa se você não der as ferramentas para essa pessoa trabalhar. Então não adianta falar, vou mudar, mas não dou a ferramenta, também não adianta. Ele vai querer mudar, não vai conseguir na prática. Ele pode mudar o seu mindset, mas na prática não consegue fazer nada porque não tem a ferramenta, então dá na mesma. Então, isso aqui é um composto de coisas que estão acontecendo que precisam trabalhar em conjunto. Tá? E aí vem um pouco mais forte, que é a inteligência artificial e blockchain, que faz uma disruptura um pouco mais dentro de tudo isso. Então, a gente vai passar um pouco nesse capítulo por tudo isso. Tá? Então, eu gosto de falar, quando a gente está falando de fintechs, que é a questão do gorila. Tá? Tem um gorila. Como é que eu brigo com esse gorila? Se eu for brigar com esse gorila, eu ganho? Eu? Na mão, assim? Eu vou de sunga brigar com o gorila. Não leva. Se eu botar uma raposa, leva o gorila? Se eu botar, sei lá, um leão, será que o leão leva o gorila? Não sei. Tá? Tenho dúvidas. Mas 500 abelhas levam o gorila? Levam. Então, quer dizer, o gorila infalível, 500 abelhas levam. Então é a questão de como chega. E aí eu vou olhar o mundo bancário hoje em dia. Isso aqui é o site do Wells Fargo. Isso aqui são as abelhas em volta, que são as fintechs. Tá? Então, quer dizer, ele começa a ter competição em vários locais diferentes. O que é uma fintech dessa, na verdade? Nessa fintech, o que é? É um time multidisciplinar de Mr. Smiths, certo? Usando as últimas tecnologias, usando uma matéria que ninguém aprendeu no século XX, que é design de serviços. Uber. O que o Uber é? É uma grande empresa de design de serviços e não de tecnologia. Tanto é que agora que vai vir carro autônomo, o Uber vai ter que se transformar, senão ele morre. Ele é uma empresa de design de serviços que foi feita para competir com o taxista. Agora ele tem que ser uma empresa de tecnologia para criar carro autônomo para competir com o Google. Você acha que são as mesmas pessoas? É a mesma estratégia. Ou ele muda tudo ou ele morre. Em 2020 começa carro autônomo. Tá? Foi feito um estudo na Universidade de Colômbia, tá? Que, se eu não me engano, são... eu acho que eram 1.000 carros autônomos. Sei lá, eu lembro que 2 ou 3 mil carros autônomos substituem 150 mil táxis. Era um número absurdo. E um carro autônomo chega em menos de 3 minutos em qualquer lugar de Manhattan e custa 4 vezes menos. Tipo, entendeu? E começa em 2020. Então, o Uber está numa transformação, o quê? Se ele é uma empresa digital, qual que é a transformação dele? Por isso que eu gosto de falar, quando às vezes eu sento com as empresas, falo, vamos fazer uma transformação digital. Eu falo, cuidado, e quando você terminar, pode ser que você caia num buraco. Porque o Uber está fazendo que transformação que é? Se ele nasceu digital. Uma transformação autônoma? Entendeu? Então, em outras palavras, a empresa tem que ser fluida. Então, transformação digital pode ser um problema, às vezes, no mindset. Você tem que fazer a transformação. Talvez eu tenha que pular do digital direto para o autônomo. Que é o exemplo que a gente está fazendo com esse varejista que eu falei, cara, investe nisso. Cara, se for ter que passar 5 anos mudando o seu legado, mexendo em tudo, talvez não dê tempo. Pula lá na frente, você tem capital, está faturando, tem cliente, tem tudo, já dá um pulo lá na frente e já faz o próximo. Né? Não fica se matando no digital, já faz para o autônomo ou o que vai ser na tua empresa. Então, isso aqui é na Europa, isso aqui aqui é nos Estados Unidos, Europa, Brasil. Né? Eu ajudei a fazer o primeiro radar desse. Quando eu entrei no original, e eu entrei no original meio que sem querer, né? Porque me falaram que eu não ia, não fazia sentido, não tinha trabalhado em banco, mas eu já estava ferrado lá, não conhecia nada, mas eu já vi esses conceitos. Né? E quando eu falei para o original, eu falei do conceito de fintech, os conceitos aí de open banking, etc. Eles falaram, puta, mas é isso que a gente quer. Né? E eu analisei as fintechs no Brasil naquela época, isso faz uns 4 anos e meio. Sabe quantas fintechs tinham no Brasil? 8. Cara, esse aqui já está velho. Né? Então olha a velocidade que a coisa acontece.
Então, na verdade, o que funciona? Quando a gente está falando de Open Banking, lembra que eu falei da API do Google? Eu não posso mais ser um monolito. Meu banco é tudo isso. Porque toda vez que você vai mexer um pedaço do banco, você mexe 500 coisas atrás e fica muito caro e demorado. Então, primeira coisa, o banco tem que ser o quê? Dividido em pedaços de Lego. Cada Lego desse é como se fosse uma API, ou um conjunto de APIs. Cada Lego desse tem que ter um P&L separado. Tem que ter um Profit and Loss separado, precisa ter uma estratégia separada e um time multidisciplinar para fazer isso acontecer. Tá? Aí você tem aqui no banco. Um outro exemplo, até para entender isso. Quando você vai no supermercado, você compra o Nespresso ou você compra o café com a marca do supermercado? Você compra Nutella ou você compra o creme de avelã do supermercado? Você compra Coca-Cola ou você compra a cola do supermercado? Alguém compra a coisa do supermercado aqui, no lugar da Nutella? Então por que quando eu vou num banco, é tudo dele? Se quando eu olho aqui do lado, tem um monte de coisa legal pra caramba. Então não dá para competir mais no modelo que existe. Agora, eu como banco, essa peça aqui e essa peça aqui, eu sou melhor que todo mundo. Só que essa aqui eu não sou bom. O que eu faço? Pego esse cara aqui e troco por ele. Pego esse cara aqui, ó, troco por essa peça aqui. E aí você passa a trabalhar de uma forma orgânica. Então nada mais é do que você organizar essas pecinhas. Então o modelo de Open Banking nada mais é do que são esse conjunto de pecinhas dentro dessa plataforma e você começar a monetizar essas coisas também. Então vamos estender um pouquinho. Na empresa de vocês, quanto que a TI fatura? Não fatura. Não fatura. TI não fatura. Aí eu vou na Amazon, 67% do lucro da Amazon são as APIs. Como é que você compete? Então, se a Amazon entrar no mundo bancário, 67% da TI, do custo de TI dela, do lucro dela, vem da TI. E eu vou pegar o custo da TI aqui e vou lá, é prejuízo? Ih, vocês estão começando a entender a importância do Open Banking ou não? Então significa que eu posso pegar aquela API e posso monetizar ela separadamente? Você pode monetizar ela separadamente. Vou dar outro exemplo para vocês entenderem bem o tal do conceito de API para nunca mais vocês caírem nessa encruzilhada. Netflix. 10 anos atrás, vocês lembram quantos telefones tinham? Não tinha um iPhone, um Android, era o Motorola não sei o que, o Nokia não sei o que, era puta confusão. Você construir um aplicativo para celular era um caos. Cara, eu fazia lá na época, falava, era para cada um modelo, você tinha 40 tipos diferentes, mas não dava para fazer. O que o Netflix fez? Ele pegou e abriu as APIs dele. Quando ele abriu as APIs, ele falou, construam em cima do Netflix. O que aconteceu? 20 mil desenvolvedores pelo mundo entraram lá dentro e começaram a construir. E esses caras botaram o Netflix em mais de 800 devices diferentes. Então o Netflix funcionava em 800 devices diferentes, né? E esses 20, se vocês fossem pagar esses 20 mil desenvolvedores, ia custar $1 bi por ano. Então custou zero para o Netflix. Ele colocou o Netflix em 800 devices diferentes e criou o Network Effect. Por isso que o Netflix está aqui também. A abertura das APIs, tá? É o equivalente ao Open Banking, mas dentro do modelo dele. Tá? E olha que interessante. Hoje o Netflix foi lá e cortou as APIs. Ué, caramba, Kuga, você está falando tudo como é que ele cortou a API? Porque agora você tem 4 devices só. Você tem a TV, você tem o iOS, o Android, né? E o site. Ele virou e falou o seguinte, quanto as outras pessoas envolvem, eles não têm o mesmo guideline que eu tenho, eu quero construir a melhor qualidade possível imaginária nesses 4. Então tira todo mundo e eu vou ter os melhores caras para construir a melhor experiência nesses 4 devices. Então corta a API, porque eu não quero o meu produto ruim em lugar nenhum, e esses 4 a gente vai ser dono. E aí ele cortou. Então, a estratégia você usa conforme a tua necessidade. Eu sou um bancão. Eu vou abrir minhas APIs para o cara acessar meus clientes todos do dia para a noite? Não sei, acho que não. Né? Vou dar meu cliente para o cara ali, eu preciso segurar um pouquinho. Mas o que eu posso colocar para neutralizar os outros?
Então, e aí quando você vai falando nesse negócio de API, você chega numa empresa grande, chama a TI. Desculpa, ela não sabe a menor picas ideia de estratégia de negócio para que ele vai usar aquilo. E o cara de negócio não tem a menor ideia o que pode fazer com aquilo. Então está faltando uma conexão nesses dois para a coisa acontecer. Tá? Então, quando a gente fala nesse mundo de plataformas e APIs, né, é o seguinte, empresa tradicional corta aqui e desce de forma departamental. Em outras palavras, ninguém aqui tem ferramentas para competir. Quando corta no meio, todo mundo tem ferramentas para competir. O próprio RH pode falar, vou fazer um aplicativo, entendeu? Que agora meus funcionários vão acessar o ticket aqui, vai abrir a catraca pelo aplicativo, vou pegar a ouvidoria por aqui, parará, parará, e ele está livre. Né? Ele não depende da tecnologia ou de alguém para fazer um negócio para ele. Né? Por quê? Porque o core business está aqui no meio. Né? Então isso é muito importante. Então, para vocês entenderem melhor esse conceito de Open Banking, produto, plataforma, ecossistema. Importantíssimo esses 3 pontos. Produto, sou a Philips, faço um produto, uma lâmpada, numa fábrica. Faço a lâmpada numa fábrica, que eu tenho que fazer? Produzir cada vez mais e mais barato. Então, quanto menos eu pagar para o funcionário, melhor. Se eu trocar minha cadeira pomposa para cadeira de plástico, isso é EBITDA, vai para o EBITDA direto, né? E aí a gente vai indo. E esse cara aqui vende para um distribuidor, que vende para um revendedor, que vende para a loja. Ele tem uma conexão 1 para 1. Ele não tem picas ideia o que o cliente dele está achando daquilo, porque ele tem 3 barreiras até chegar em alguém. Mundo industrial. Aí esse cara vem e fala, vou usar tecnologia e criar uma plataforma. Então ele usa a tecnologia e cria uma lâmpada, que essa lâmpada é uma lâmpada de LED, que com o aplicativo você consegue colocar mais de 1000 cores diferentes e tem uma série de APIs que você pode conectar. Então, por exemplo, o Xbox conectou as APIs da Philips, conforme você joga o jogo, a lâmpada reage conforme o jogo. Né? Poxa, olha que legal, esse cara aqui passa de vender por 40 centavos para $40, ele aumentou em 100 vezes o valor do produto. E criou várias outras conexões, que até o Xbox vem conectando com ele. Segundo passo. Terceiro, ecossistema. Tá bom. Eu tenho as minhas APIs, vem uma empresa de segurança que usa as lâmpadas da Philips para criar um sistema de segurança. Tá? E toda vez que você entra, ele te avisa no aplicativo, etc, etc. Ele vira e fala o seguinte, fecha o contrato de 2 anos comigo que eu te dou as lâmpadas. Então, quer dizer, ele passou de 40 centavos para $40, aumentou em 100 vezes e no ecossistema eles dão a lâmpada de graça? Vocês entenderam o poder disso? Então, quando a gente está falando de Open Bank, por que eu tive que fazer esse ampliar para a gente começar a entrar? Porque se eu falo direto do Open Bank, as discussões vão ser do tipo, mas legislação, mas e o meu dado, mas eu não sei o quê. Eu falo, gente, quando você discute isso, a Amazon faz assim, ó. Vai você, o dado, a legislação, vai tudo. Ou você acha que a legislação vai lá, bloqueia o Google. Você acha que consegue fazer isso hoje? Então, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Porque isso vai vir. Tá? Ponto. Né? O que vai acontecer se o... Bom, falo isso mais para frente para eu chegar com outro exemplo. Tá? Quando a gente pega a evolução de banco, a primeira grande evolução lá, 1690, né? Puta, agência. Pô, do caramba, deixa o meu dinheiro lá, tá tudo resolvido, vem, começa o sistema bancário. 300 anos depois eu posso fazer meu bank na minha casa ou no escritório. Olha que legal, né? Funcionou, não preciso mais ir na agência. Depois demora aí mais 7 anos, eu posso fazer o banco em qualquer lugar que está no celular, né? De repente entra o tal do Open Banking. Com o Open Banking você cria o Seamless Banking. O serviço bancário está embedado em outras coisas. Ele acontece de forma frictionless, sem ninguém entender. E se não bastasse isso, 2020 começa o blockchain. Enquanto o Open Banking vai fazer uma disruptura na camada do cliente da frente, o blockchain vai fazer uma disruptura atrás. Se o meu core banking, para eu rodar meu banco, eu preciso de um data center, uma TI gigantesca, não sei o que, parará, parará. Se eu rodar meu banco em blockchain daqui em 2020, ele vai estar na nuvem e eu contrato ele a hora que eu quiser. Em outras palavras, eu posso ter um menininho de 14 anos, tendo a mesma capacidade de acesso a um core banking que um banco centenário como o Bank of America. E funcionando numa estrutura global. Gente, né? É 2020, não é amanhã? Não, o blockchain não está preparado ainda, mas começa a acontecer as coisas. Então, quando a gente pega lá no original, eu gosto de usar esse exemplo, a gente começa a colocar o banco em vários locais.
né, diferentes. Então tá aqui um exemplo, né, quando a gente colocou o banco no Instagram, então tá aqui, você entrava lá no Instagram, logo quando saiu o History. Saiu o History, uma semana depois a gente colocou. Você dava um swipe up e já viu o teu saldo, o extrato do ano inteiro dentro do Instagram. A gente fez isso, sabe em quanto tempo? Um dia. E em uma semana a gente já fez a propaganda com a Ana Paula Padrão e já lançou nas mídias sociais. Tá? Agora, para fazer isso em um dia, eu demorei 8 meses para criar a plataforma de Open Banking. Para eu ter as APIs de OAuth, que é de autenticação, a API de saldo e a API de extrato, para eu poder fazer isso e poder atuar com um time multidisciplinar em cima sem necessariamente mexer dentro do banco. Tá? Olha o poder do Open Banking. O que o Starbucks vende? Eu vi experiência. Ele vende café, só que ele fez uma experiência tão boa que você paga R$12 no café. Porque você não está pagando R$12 no café. Você está pagando para ter um lugar com ar-condicionado, gostoso, você pode fazer um curso, sentar, ninguém encher teu saco. Então aquilo custa R$12. Qual que é o segundo produto que dá mais dinheiro para o Starbucks depois do café? O Wi-Fi. Não. O que seria? O cartão. Em outras palavras, banking. Banking, eu estou com esse slide antigo, né? Mas você vê como faz tempo que eu falo isso. Cara, olha o tempo que eu falo isso. 2014. Ele colocava aqui, caramba, 2014, 1,3 bilhões por trimestre nesse cartão. Hoje está colocando 2,6, quase 3 bi por trimestre. Quer dizer, 10 a 12 bi por ano de floating é bom ou ruim? Vocês são bons de banco aqui. É um bom banco? Olha que louco. Aí ele pega isso e faz o seguinte, lancei um aplicativo e agora você vai colocar o seu cartão no aplicativo e quando você comprar o café você não pega fila, você vai direto. Para quantos bi vai isso? Se eu coloquei meu cartão nesse aplicativo, que ganhou como um dos melhores aplicativos, que faz N outras coisas, o que acontece se nesse aplicativo aqui eu tiver uma bandeirinha da Visa? Virou o Nubank? Virou um banco digital? Nossa, virou um banco digital que tem um floating de 10 bi de dólar por ano? Ah, entendi. E segunda pergunta, quantas agências ele tem para emitir o cartão? Ou a agência dele deixa você usar o celular dentro da agência? A agência dele tem porta giratória? A agência dele tem Wi-Fi? A agência dele tem um bom café? Como é que você compete? Olha. Agora, ele só pode fazer isso porque ele está usando a API de alguém. Porque ele não é banco. Não é verdade? Então, quem está provendo esse serviço para o Starbucks, ele está ganhando um dinheirinho, é um banco. Porque o Starbucks não vai lá abrir uma Basileia, não vai fazer isso. Então, o primeiro que tiver a plataforma vai ter os seus Starbucks conectados. Tá? Esse é o modelo americano, que é o modelo de ecossistema. O modelo chinês é um pouco diferente. O modelo chinês é mais carnívoro, é mais agressivo. Vocês já ouviram falar no WeChat, obviamente. Tá muito na moda. O WeChat é o WhatsApp chinês. Então o WeChat é o seguinte, ele pertence à Tencent, que é a maior empresa de internet da China, que eu conheço muito bem. Por quê? Porque a Naspers, né, que comprou a Tencent lá atrás, comprou o Buscapé, né, eu fiquei um mês na Tencent na China para fazer o Bcash do Buscapé, a parte de pagamento, entendendo. E é interessante, porque sabe qual que é a missão da Tencent? A missão da Tencent era 10 centavos de cada chinês. Por isso que a empresa chama Tencent. Entendeu? Então, como que eu vou pegar 10 centavos? Primeira coisa, ele viu joguinho, né? Sabe que o Candy Crush fatura 3 milhões de dólares por dia vendendo vida, né? Ele entendeu isso. Falou, então, peraí, vou colocar para vender o vida do Candy Crush aqui dentro. Só que daí você vai comprar com o meu cartão, ele organizou essa brincadeira, né? Eu tenho 500 milhões de usuários, botou a vidinha do Candy Crush para vender. Vocês lembram lá do joguinho na frente? Quer dizer, ele está atento no como as pessoas e o que elas usam. Botou 3 bi de faturamento no primeiro quarter, vendendo vidinha.
Esse negócio de adiantamento de recebíveis do Starbucks no cartão é legal, né? Vou fazer também. Vou fazer para todo mundo. Não só para o Starbucks. Até para o Louis Vuitton. Já que eu estou fazendo isso, vou fazer pagamento. Quer ver um pagamento? Na China? Foca a máquina. Já está. Bom, o que eu faço com o dinheiro? O que eu faço com o cartão de crédito? O que eu faço com as adquirências? O que eu faço com tudo isso? Né? Então, como é que a gente vê um mercado novo em cima de tudo isso? Por exemplo, eu entrei agora no comitê da Cielo. Tá? E a gente está montando como que a gente constrói o futuro desse negócio. Só que assim, tem que construir agora. Eu acompanho isso há muito tempo. Tá? Eu falei que ia acabar o cartão, vocês pegaram vídeos meus falando, eu falei, vai acabar o cartão há 5 anos atrás. Foi um pouco mais agressivo. Porque a China não acabou com o cartão. Ela acabou com o dinheiro. Quem vai na China hoje não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, quem é que sofre? O mendigo, né? Mas vamos chegar lá. Calma. Aí, o WeChat vira e manda um push notification para você, falando, olha, eu tenho um fundo de investimento aqui, dá 6% ao ano, ó. Investe aqui comigo. Captou 130 milhões em depósitos no primeiro ano. Tá? Sabe aquele projeto que a gente faz que demora 1 ano para ficar pronto? Pois é. 1 ano depois do lançamento daquele push, por isso que é legal falar, né? Porque como essa palestra ela só vai mudando de 7 anos para cá, eu só vou adicionando, né, o que eu vou falando, tá aqui, ó. 1 ano depois, botou 10 milhões de usuários e 16 bi under management. Quando você tem 10 milhões de usuários e 16 bi under management, o que você faz? Você abre o primeiro banco privado da China. Quem compete com o WeChat lá? O Alipay. Né? E o Alipay, assim, no nível... Para você ter uma ideia, o WeChat é 6 vezes maior que o maior banco chinês em transações financeiras. De varejo, né? De varejo. Né? O Alipay é do mesmo tamanho do WeChat. O que vai acontecer se o Alipay comprar o Mercado Livre? Você quer ver que interessante? Sabe por que olha o risco que alguns bancos aconteceram aqui no Brasil. Sabe quem comprou o WeChat há 7 anos atrás? Desculpa, comprou o WhatsApp há 7 anos atrás? A Tencent. Ela comprou. O Facebook foi lá e tirou da Tencent pagando 4 vezes mais. Por isso que foi 22 bi. Na época falaram que o Zuckerberg era louco. E quando tirou, não sei se vocês vão lembrar que o WeChat tentou entrar no Brasil, né, e fez propaganda com o Messi na TV durante o Jornal Nacional e a Globo. E foi 6 meses, todo dia, depois morreu. Vocês vão lembrar mais ou menos disso. Né? Porque quando ele perdeu o deal, ele falou, vou entrar aqui dentro. Se ele tivesse entrado naquela época, 7 anos atrás, estava todo mundo transferindo dinheiro hoje via WhatsApp, estava todo mundo aqui investindo em fundo via WhatsApp, todo mundo falando via WhatsApp. Então foi assim, ó, foi um Matrix, a bala veio, foi o Zuckerberg prolongou por mais 10 anos o sistema aqui dentro. Como eu disse para vocês, está aí na China o mendigo que não tem mais dinheiro, ele vem com o QR Code pedir dinheiro para você. Olha os QR Codezinho ali, a maquininha. O mais importante é para ver a velocidade que isso acontece. Olha aí, o Facebook já fazendo peer-to-peer nos Estados Unidos. Pergunta, Uber, quanto tempo você acha que vai demorar
para você pedir um Uber para ir para um restaurante e o Uber virar e falar, quer deixar a conta do restaurante paga aqui também? E você sair sem chamar o garçom, você acha que vai demorar muito para isso acontecer? Se acontecer, quem perde dinheiro? Então, até o Uber pode lançar um cartão. Pois é, Money 2020 do ano passado, o Uber já lançou o cartão dele e está começando a experimentar, né, esse processo também. Então, o que fica para vocês é que é o seguinte, banking is necessary, banks are not. Bill Gates já vinha falando isso, por quê? Porque o mundo de plataforma é um mundo que existe na tecnologia, porque muda tudo muito rápido. Então você foi obrigado a montar esses modelos, tá? Só que agora isso está entrando no mundo bancário também. Então quando ele fala que banking é necessário, é o seguinte, cara, tem muito dinheiro para ser feito com banking, tá? Mas o banco no modelo tradicional, ele está afadado a morrer, porque simplesmente ele não compete com o que está vindo por aí, tá? Tudo isso que eu falei para vocês, tá? Que é Open Banking, eu estou falando da internet da informação. Só que está nascendo uma nova internet, que é a internet do valor, que eu acho que é extremamente pertinente para vocês, que usa uma outra infraestrutura, diferente da infraestrutura cliente-servidor, HTTP, www, é outra infraestrutura totalmente diferente. Isso está sendo construído agora. E essa internet de valor, quando a gente fala da internet da informação, vocês estão acostumados, está falando sites, mobile, rede social e etc. Quando eu falo de internet de valor, eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de Distributed Ledger, eu estou falando de DAO, Smart Contracts, IoT, né, Crypto Economy, ICOs. Vocês querem ver o tamanho desse mercado? Para vocês entenderem o que é a internet de valor, vocês vão entender um pouquinho o que é blockchain. E eu não vou explicar tecnicamente o que é blockchain, mas eu vou explicar praticamente o que é blockchain. O Uber vale 67 bi, por quê? Porque ele é dono das estrelas do motorista e ele é dono das estrelas do usuário. Então, se você é um motorista e fez tudo direitinho, bonitinho, tá lá de terninho, tudo limpinho, esqueceu a bala. É 5 ou 4 estrelas? Se alguém der 4, se tem ideia o tempo que ele vai demorar, e quantas vezes ele tem que ser 5 para voltar para 5? Né? Mas 6 ou 7 corridas. Tá? Então, o Uber centraliza as estrelas e ele vale 67 mil, porque ele sabe que se você pegar um Uber vai ser bom, porque eu tenho esse mecanismo de controle aqui dentro. Então, Guga, sou motorista do Uber e sou 5 estrelas, me esforcei ao máximo. Aí o Guga sai do Uber. Quantas estrelas o Guga é? 0. Então, se eu vou lá no Lyft, eu tenho que começar tudo de novo. Entendeu? Agora, imagina se eu tivesse um local que eu pudesse colocar minhas estrelas. E as pessoas pudessem votar nesse local. E esse local é global. Esse local, uma vez colocada aquela estrela, ninguém consegue tirar. E é transparente para qualquer um ter acesso. E eu sou 5 estrelas por causa desse local. Certo? Independente de Uber. Aí eu quero trabalhar como motorista. Tá o Uber, tá o Lyft, tá o Cabify, tá 99. Eles vão brigar por mim? Eu tenho mais valor nessa negociação? Então, na verdade, quando você fala que você tem um ledger aqui, significa o seguinte, ele corta tudo que existe de middleman, tudo que existe no meio. Tá? Por quê? Hoje você tem um banco central que fala que o real vale. Imagina se o real valesse independente de alguém. Né? Imagina se a minha escritura do imóvel valesse sem que eu tivesse que ir no cartório para falar que alguém que ganha um dinheiro só para falar vale, não vale, vale, não vale, vale, não vale. Tá? Então, blockchain é isso. Quando você fala em blockchain, tá? E eu estou falando, por exemplo, deixa eu passar aqui, algoritmo de consenso. Puta, nome difícil, que rolo. Sabe o que é isso? As estrelinhas. Né? Então, se eu fiz um algoritmo de consenso, é o seguinte, eu fiz um aplicativo que todo mundo vota estrelinhas no blockchain, se o Google foi bom ou ruim. Esse é o algoritmo de consenso, o equivalente às estrelinhas. O que é o Smart Contract? O Smart Contract é o seguinte, o Google é motorista, né, na cidade de São Paulo, não sei o que, parará, 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 parará. Então, quando eu misturo algoritmo de consenso com Smart Contract, eu voto no Google. Só que isso, Google vira um código, e o consenso é um código, e esse código roda na internet de forma transparente, em outras palavras, transparente e imutável. Então não tem o que fazer. Não existe lá brigar, chamar o advogado, fiz, não fiz, fez.
aconteceu lá dentro. Então, com esses 3 momentos, vocês podem criar qualquer negócio em blockchain. Você não precisa fazer nada. Depois você chama um cara técnico só para executar. Tá? Então, vamos dar um exemplo um pouco maior para a gente ir um pouco mais para dentro. Vocês já ouviram falar em DAOs? Decentralized Autonomous Organizations? Então, vamos trabalhar no blockchain em cima de uma empresa. Então, esse exemplo que eu vou dar é mais ou menos o seguinte. Isso aqui é uma sala, custa R$1.000 para eu alugar essa sala e vir falar. Então eu venho, reservei a sala, chego aqui, eu pago a sala. Quando eu pago a sala, eu pago para quem? Eu pago para a fechadura. A fechadura está conectada no blockchain e a fechadura tem um wallet. Eu pago do meu wallet para o wallet da fechadura. Quando eu pago, ele transforma o meu dinheiro real em tokens. Bitcoin é um token. Tá? E mandei o token da minha carteira para a carteira da fechadura. Quando o token saiu da minha carteira e foi para a carteira da fechadura, esquece. Não volta mais. Por isso que você vai ver em Bitcoin, o cara roubou meu wallet, roubaram. Cara, esquece. É título ao portador. Então, o que a fechadura faz quando ela recebe o token? Ela abre. Olha que legal. Né? E eu venho, dou a palestra e saio. Quando eu saio, o que acontece? Pum! Vem no meu aplicativo o algoritmo de consenso. E aí, a sala estava boa, funcionou tudo direitinho, eu dou lá 5 estrelas. Só fiz isso. O que aconteceu por trás? Tá? Quando eu paguei a fechadura, ela recebeu aquele dinheiro no wallet dela, ela splitou o pagamento, pagou o dono do prédio, pagou o seguro, né? E pagou o ser humano, que no mundo de blockchain chama contractor. O ser humano é aquele cara que tem um smart contract dizendo a minha empresa limpa salas na região de Pinheiros, não sei o que, parará, parará. Tá? Aí eu venho e abro uma sala do lado. Quando eu ponho a fechadura, e no meu smart contract eu digo, eu só quero contractors acima de 4 estrelas. Ela faz um broadcast nos smart contracts da região e contrata automaticamente o contractor de 4 estrelas. O que acontece se esse cara vir aqui e deixar a sala suja e cair para 3 estrelas? O algoritmo automaticamente descontrata esse contractor, contrata outro para todas as salas. Então sabe quando que esse cara vai vir aqui fazer uma cagada? Nunca. Com isso eu eliminei o contador, o advogado, eu eliminei o adquirente, eu eliminei o banco, eu eliminei tudo. E eu automatizei todo o processo. E está tudo transparente e disponível para qualquer pessoa ver no mundo. Então isso é um DAO, por exemplo. Esse exemplo que eu dei para vocês, tá? Essa empresa já existe. Ah, não. Antes disso. Montei 1, 2, 3 salas. Essas salas estão dando para mim 2 milhões por ano. Numa margem de 20%. Não quero mais as salas. Eu emito os tokens da sala, como se fossem as ações da sala, dizendo esse token está atrelado a esse business aqui que vocês estão vendo no blockchain, e esse token tá, dá 20% ao ano. E vendo ele nas exchanges do mundo todo. Vê um menininho de 13 anos em Singapura e compra um token desse, põe no wallet dele, e vê um banco suíço e compra o restante. Nesse momento, quem que é o dono da sala? O blockchain. Os donos dos tokens que estão no blockchain. Quem que administra a sala? O blockchain. Olha que louco. Né? Como que eu faço a governança disso? Né? Isso aqui é um exemplo de governança de um DAO. Tá? Então eu venho aqui e digo, por exemplo, olha pessoal, se vocês vão ficar, vocês donos de token, vão ficar o quê? 3 meses sem ganhar o dividendo, porque eu preciso reformar a sala. Aí você entra aqui, vou votar se eu autorizo ou não. Então ele vem aqui, você põe seu comentário, né, a favor, seu comentário contra e a favor, você vota nos melhores comentários, e aí você vem aqui, flup. Uma vez que você executa o smart contract, acabou. Ponto final. Então você vai ter em breve um monte de tokens dos seus investimentos do mundo inteiro e você vai tomando as decisões em cima dos investimentos do mundo inteiro. E o que acontece aqui? Né? Você pegar essa cabecinha aqui, quanto maior a cabecinha, maior a quantidade de tokens que aquela pessoa tem. E essa empresa está rodando aonde? No blockchain. Tá? Então, esse é um exemplo de governança de um DAO. Tá? E aí tem um exemplo um pouquinho, né, de como ele funciona, depois eu mostro. Essa empresa aqui, o que que é? Essa empresa faz o quê? Se a gente quiser aqui agora abrir uma empresa no blockchain, a gente abre, a gente baixa esse software,
a gente determina o smart contract, que é o que a nossa empresa vai fazer e quais são as regras, se eu posso vender ações ou não, etc, etc, se tem direito de preferência ou não. Aí todo mundo aqui deposita o dinheiro lá dentro. Você pega lá 100 mil reais, transforma em tokens e põe. Quando cair no cofre da empresa, ele emite as ações. Eu coloquei, caiu no cofre, agora é o Guga. Agora é você. E eu posso transferir para qualquer uma hora que eu quiser, desde que seja possível isso no smart contract. Então a gente pode abrir uma empresa no blockchain, colocar dinheiro e começar a operar hoje. Agora, se a gente fizesse isso agora, a gente demoraria 10 minutos para levantar a empresa, para colocar dinheiro, demoraria um pouco mais para montar o smart contract, que seria as regras dessa empresa. Tá? Essa empresa que eu dei exemplo para vocês já existe, chama Slockit. Né? E olha que interessante, eu pus até um videozinho, 2015, quando eles lançaram. Hi, my name is Christoph. And I'm Stefan. And I'm Simon. And we're here in London at the first IoT plus blockchain hackathon to present Slockit. Slockit is the first physical implementation of blockchain technology, and we think it's going to revolutionize the emerging sharing economy. But let us show you how it works. Slockit makes smart contracts useful by making them enforceable. A simple example is a humble lock, or slog. A slog can be used with an Ethereum contract to open anything. For example, this slog-powered door can provide access to an office or rental apartment. These devices are coordinated by our first product, the Ethereum computer. Slockit is generating a wide range of technologies that can be embedded in any kind of smart objects. Individuals and corporations will be able to rent out bikes, issue insurance, and receive payment in one single step, without being at the mercy of hackers or centralized payment providers. Airbnb owners with Slockit-enabled electronic locks will be able to accept reservations via the blockchains peer-to-peer without a middleman. And Slockit-enabled digital padlocks make it possible to rent or sell anything secured by a lock. In each of these cases, these transactions will benefit from the transparency, auditability, and security properties brought on by the blockchain. There's more. Slockit is also a platform for developers. Because it works with Raspberry Pis, Beaglebird, and even with a tiny Intel Edison, any developer can build applications on Slockit. We're building the world's first DAO, Or decentralized autonomous organization. Think of it as a company operating under a set of immutable rules controlled by the blockchain, so that even if the company was to go under, the service would still continue to operate. To establish it, Bom, depois a gente vai, né? Vocês podem ver esse vídeo com calma, mas quando ele fala desse Ether Computer, significa o seguinte: a gente mora todo mundo junto aqui. A gente precisa de uma máquina de lavar, ninguém quer comprar. Eu compro a máquina, faço um app, dou para vocês. Custa R$10. Quem pagar a máquina, ela recebe no blockchain os R$10, ela libera para funcionar e não. Então você imagina que isso você vai conseguir transformar até equipamentos ou IoT em cima de tudo isso. Tá? Então esse é um exemplo, né, de uma aplicação de blockchain. Outro exemplo é o próprio ICO, que vocês devem estar acompanhando, que é o Initial Coin Offer. Tá? Mas olha que interessante, quando lançou o ICO lá atrás, em 4 meses ultrapassou o mercado de Venture Capital lá no trimestre nos Estados Unidos. Tá? Então, quer dizer, é uma tecnologia que em 4 meses pegou o mercado tradicional e passou por ele. Tá? Aí vamos entender um pouquinho. Lembra essa empresa que eu falei, que chama Aragon, que você cria a sua empresa no blockchain? Ela captou 25 milhões em 15 minutos, em 18 de maio. Aí veio, né, o Brave, captou, né, 35 milhões em 30 segundos no dia 31 de maio. Aí veio o Bancor, captou 153 milhões 11 de junho. Aí veio o Block One, captou 185 milhões em 1º de julho. Aí veio o Tezos, 232 milhões 13 de julho. O MyZgo, primeira unicórnio no blockchain, uma empresa valendo mais de $1 bilhão no blockchain em 30 de agosto. Essa empresa vale 1 bilhão, ela não está em país nenhum, ela não está em moeda nenhuma, ela não está 100% no blockchain em tokens. Você pode converter seu token para qualquer moeda do mundo, em qualquer lugar. Depois veio os Estados Unidos fazendo o SAFT
tá? Que ele regulou o ICO para investidor profissional. Então o Filecoin foi feito nos Estados Unidos usando esse mecanismo de SAFT. 7 de setembro, em 20 de dezembro, o mercado de cryptocurrency já tem um volume maior que a New York Stock Exchange por dia. Tá? Depois vem aqui, em fevereiro de 2018, o Hub Token 300 milhões. Vem o Telegram em fevereiro de 2018 e capta 1,7 bilhões. E vem agora o Block One em maio e capta 4 bilhões de dólares no blockchain. Tá? Esse videozinho aqui é interessante porque eu gosto desse vídeo pelo seguinte, ele mostra quão rápido a tecnologia entra em um determinado momento. Quando eu falei que as coisas estão acontecendo rápido, é importante. Então olha o mundo do Internet of Value, olha começando as discussões, olha lá, 2014 não existia, tá? Começando a brincadeira lá 2014, tá? O Ethereum lá 19 milhões, 2015 não tinha nada, tá? Agosto, setembro de 2015, outubro de 2015, começa a entrar 2016, para mim do dedal para frente, onde a coisa começou, que mostrou que o treco funciona, aí 2017. Exatamente. Isso é um crescimento exponencial. Por que esse gráfico é legal? Porque ele mostra no mercado de vocês, tá? Quando eu estou falando de token, por exemplo, a gente está fazendo uma plataforma que chama, a gente está fazendo um security token. A gente está pegando um fundo nos Estados Unidos, tá? Tokenizando a cota do fundo. E você pode comprar esse token em qualquer lugar do mundo e esse token representa exatamente a cota daquele fundo. A diferença é que aquele fundo é um fundo lá de imóveis, etc., que dá 10% ao ano em dólar. Vocês têm algum investimento para mim de 10% ao ano em dólar? Que eu posso comprar com 100 reais? Você tem ideia o rolo que vai ser ou não? Tá? Todo mundo falando que o mercado de cripto caiu, né? Tá ruim, depois do Bitcoin, caiu, foi bolha. 2017 captaram 3 bi. Aí veio a crise, né? 2018 já está em 10 bi. Essa é a crise. Imagina se não tivesse. Né? E eu começo a olhar, eu tenho mais de 1.600 tokens, que são utility tokens ou security tokens, para serem tradeados no dia a dia, em tempo real, né? Que você pode fazer isso hoje, né? Olhando em tudo. São 291 bilhões de dólares. Esse mercado estava em meio bilhão, em 500 bilhões de dólares quando estava lá no alto. Tá? Já tem mais Bitcoin em circulação do que reais. Tá? E a tokenização do blockchain está transformando o mundo num massive stock market. Tá? E no futuro, você tendo um asset e não ter ele tokenizado no blockchain é o equivalente a você ter uma empresa e não ter ela na internet hoje. Tá? Por isso que na reunião de blockchain que teve agora no mês passado, estavam lá na frente Bankers Against Bitcoin, né? Então foi interessante essa foto, né? Que os caras estavam contra, porque isso realmente pode ser uma ameaça. Está aqui primeiro banco no blockchain, que você já pode ter o cartão de débito, que ele converte o seu token em qualquer moeda no mundo inteiro. Um segundo banco, Monaco. Terceiro banco, Change, que ele é um banco, além de ser um banco das suas criptos, também é um banco que tem as suas partes tradicionais. E para a gente terminar, isso aqui é um exemplo legal da China, porque olha o que a China está fazendo. Como ela não tem um score de crédito, ela está usando os aplicativos como crédito, né? E está usando o conceito de blockchain. Vamos entender isso. Vocês lembram lá do Black Mirror? Who starts? Who starts? Wasn't a meaningful encounter.
Do I qualify for that? No, no, you don't. We need you around a 4.5. 4.5. Hit 4.5, 20% discount. Tá, então, para a gente terminar, né, eu gosto de mostrar a entrada do Facebook, que ele pegou, simplesmente alugou o prédio da Sun, quando a Sun quebrou, e ele virou a placa da Sun, fez o do Facebook na frente e manteve a parte de trás. E ele fala que ele manteve isso para deixar os funcionários motivados. Olha o que acontece com quem está no topo, mas deixa de inovar. Tá? Então, é isso que eu tinha aí para falar para vocês. E agora a gente pode entrar em perguntas até PSD2, GDPR, podemos ir para a parte chata também. Estamos à disposição aqui. Obrigado, pessoal. Tá bom. Luiz, ainda não temos perguntas no web, né? A gente queria abrir para perguntas aqui. Deixa eu fazer a primeira. Senta aqui. A gente já podia provocar, fazer a primeira aqui. Eu não queria começar com um lado pessimista, eu até estou assustado, para falar a verdade. Eu já fiz a conta quantos anos eu me aposento, enfim. Mas é uma revolução e a gente tem que estar com a cabeça aberta. A minha pergunta seria, se algo der errado na oferta de um produto, está claro aonde, que órgão eu reclamo? Aqui você tem CVM, Ambima, Banco Central, mas onde o consumidor que se sentir lesado poderia reclamar? Vamos pegar a indústria bancária. Isso está regulamentado? E aí a outra pergunta, a questão tributária também. Esses meios de pagamento direto de um lado para o outro. E aí daqui a pouco eu estou tendo a impressão que não existe mais fronteiras. Aí eu estou prestando um serviço no Brasil, mas o aplicativo está lá na Indonésia. Quem recebe impostos? Olha, toda vez que a gente faz uma mudança tecnológica drástica, né, você tem que refazer o sistema. Na verdade é essa. Você vai fazendo devagarzinho. Então, vou dar um exemplo para responder essa pergunta. Um exemplo. Carro autônomo. Começa agora 2020. Então, Mercedes já lança o carro autônomo dela 2020. Vai ser uma onda. Já tem hoje as leis lá na Califórnia, inclusive, né, que regulam o carro autônomo. Tem uma série de discussões em cima dessas leis e tudo mais. Então, eu estou com o carro autônomo andando. Tá? Vem uma criancinha e entra correndo na frente do carro. Tá? Não dá para frear. Então, o carro ou atropela a criancinha, ou ele desvia, mas se ele desviar, ele cai no rio. Morre quem está dentro do carro. Que decisão que a gente toma? Que decisão que o carro toma? Tá? Daí a gente não chega nessa decisão. Então vamos seguir a regulamentação, porque a regulamentação é importante, ela está aqui para ajudar a gente, não é? Então, se eu for olhar lá a regulamentação e leis, se eu atropelar a criancinha, é homicídio. Tá? Mas é homicídio culposo, porque a criancinha entrou correndo. Só que o sensor identificou a criancinha e poderia ter desviado. Então tem um agravante, é homicídio doloso. Prendo quem? Eu prendo o carro, eu prendo o Uber que comprou o carro, eu prendo o dono do carro, se não foi o Uber que comprou o carro, eu prendo o Google que fez o software. Prende quem? Então, quando você tem esses paradigmas de tecnologia, né, então a gente vai virar e falar o seguinte, então não vai ter carro autônomo. Duvido. Porque o benefício é muito maior. Então, vai ter carro autônomo. Então, você vai ter que mudar a regulamentação e vai ter que se adaptar àquilo. Provavelmente, quem vai ser preso é a mãe da criancinha. Entendeu? Porque você não vai poder deixar uma criança no meio de um processo desse. Então, vai mudar o processo. Então, quando a gente vem nesse mercado novo, como ele está em construção, por isso que eu gosto das discussões de Open Banking, porque ela é é o primeiro passo para tudo isso que está acontecendo. Então, tá bom, eu estou usando a API, tá, para fazer um determinado... por exemplo, eu sou o guia bolso e peguei a API do Bradesco, peguei os dados do Bradesco para melhorar para o meu cliente, mostrar para ele um extrato melhor. Aí vem um hacker e hackeia o guia bolso. E o cliente vai lá e reclama. Pô, meu dado do Bradesco está na internet. Quem responde? Então, mas... eu vou ter que entregar aquela plataforma. O Google, a Amazon está chegando aí, eu tenho que ter a plataforma, mas quem responde? Provavelmente o Bradesco, né? Porque você vai para a ponte mais forte e não para o lado mais fraco, que é a fintech que está na ponta. Então, quando a gente começa a abrir plataforma, começa o primeiro paradigma que tá bom, então vamos ter que regular isso aqui.
Então, como é que vai ficar essa informação? Isso vai ser feito, está sendo feito hoje. Quando você pegar o PSD2 na Europa, que virou lei, ele tem uma série de processos de quem é o culpado, o que e aonde. Né? E você começa a estruturar isso, é um primeiro passo. Né? Depois eu vou dar um passo maior. Depois que isso virou uma plataforma e está distribuído em tudo quanto é lugar, né, a coisa começa a ficar diferente. O blockchain, como que ele funciona? Olha que interessante, eu sou um político, tá? E eu coloco no blockchain o meu smart contract dizendo qual é a minha campanha e o que, que eu vou fazer. E eu sou eleito. E conforme eu vou executando o que está na campanha, as pessoas vão, no algoritmo de consenso, validando aquilo. E eu sou um político 5 estrelas. Na próxima reeleição eu levo ou não? Opa. Levo. Tá? E quem disse que eu sou 5 estrelas? Então, se eu faço um ativo, tá, por exemplo, e eu estou lá fazendo uma transação, etc, etc, aquele ativo teve um problema, alguma coisa, as pessoas vão começar a votar. Sabe quando que o seu ID no blockchain volta? É que nem o Uber. É que nem o exemplo do Black Mirror. Se você caiu para 3, para você voltar para 4, é um esforço absurdo. Você consegue de 5 para 4, de 4 para 4.3, mas caiu dali, você vai ter que ser um super-herói para voltar. Então, naquele exemplo que eu dei, eu ponho para provocar aquele último vídeo da China, que ele é um pouco de exemplo disso. Se o chinês não pagar a multa, ele pode ficar numa fila maior no aeroporto. Né? Então, você está regulando de uma forma diferente. Né? Então, você está regulando não por um órgão regulador, e sim pela massa. Tá? E aí você, obviamente, é muito mais barato, você inibe corrupção, você inibe uma série de coisas no meio do caminho. Então, como modelo de negócio lá na frente, ele faz todo sentido e vai acontecer. Vai ter regulamentações do meio. O mundo está preparado para isso hoje? Não. Tanto é que todos esses ICOs, por exemplo, a gente está fazendo essa plataforma de security token. Onde essa plataforma tem que estar sediada? Pode estar sediada no Brasil? Não. Vai estar sediada ou na Suíça ou em Singapura, que já existe uma legislação para isso. O que vai acontecer? Pode escrever, né? Como várias coisas que eu falo. Daqui a 5 anos, tá? O dinheiro vai inteirinho mudar para isso e os grandes centros financeiros do mundo provavelmente voltará a ser a Suíça, vai ser Singapura. Né? Eu acho que os Estados Unidos não vai deixar para trás, já tem o SAFT, já tem alguns estados brigando, falando, olha, eu sei que o imposto vai, etc., mas é o seguinte, deixa isso aqui passar comigo. E se no Brasil a gente tem uma legislação contra, a gente vai, daqui a 5 anos, a gente vai ter que pedir bênção para esses caras. Tá? Se a gente tem uma legislação a favor, daqui a 5 anos a gente compete com esses caras, porque lembra que eu falei, a gente pula uma fase, né, de inovação e a gente pode chegar a competir todo mundo no mesmo momento que aquilo você tem, o diferencial já não é tão grande, que está no blockchain, está tudo ali, então é mais serviço. Então, são decisões que, como sociedade, a gente vai ter que tomar e isso vai definir para os nossos filhos, entendeu? Se ele vai viver num lugar que vai ter mais ou menos, né, processo. E parte de impostos hoje, se a gente for pôr pé no chão e falar de hoje, funciona como? Qualquer cripto que está no blockchain, você tem que declarar no teu imposto de renda, que você está com aquela cripto, acho que até $20 mil não precisa, acima de $20 mil precisa. E toda vez que você tiver lucro, você vendeu aquela cripto e teve lucro, você paga 15%. Então, o Brasil regula quando eu mudo de token para reais. Em reais ele regula, em tokens não, porque tokens não dá. Todo país tem a sua própria legislação, por isso que brigam se token vale ou não vale, se moeda vale ou não vale. Como que controla o detentor dessa criptomoeda? Perfeito imposto de renda. Eu tenho $1 milhão em criptomoedas. Hoje você tem que declarar. Tá? Sim, mas se não declarar... Se você não declarar, o que acontece? Diferente do dinheiro, toda cripto, lembra que está no blockchain? Que ele é transparente, ele é transacional e tudo que foi feito está lá, é 100% rastreável. Qual que é o problema que existe hoje? Tá? Normalmente, quando você vai comprar um Bitcoin, você vai numa exchange, tipo Foxbit, mercado Bitcoin, e ele tem que fazer o seu Knower Customer. Quando ele faz o seu Knower Customer e te vende aquela cripto, entendeu? Ele está traqueando daquilo todo o processo dele. Você deu para mim, deu para ele, etc. Você consegue rastrear até você e quem foi que fez. Então, toda a cripto ela é 100% rastreável, porque o blockchain é 100% rastreável. Tá? Então, hoje você consegue... Tem 1 milhão de tokens caminhando para lá e para cá, você consegue pegar. Só que em alguns momentos, quando você comprou aquilo sem fazer o Knower Customer na ponta, lá na Rússia, não sei o quê, então você consegue traquear, mas você cai num buraco negro. Tá? Mas assim, se eu for fazer alguma transação em Bitcoin aqui no Brasil hoje, né,
cara, a probabilidade de traquear, de ser traqueado isso e chegar até mim é bem grande. Porque dificilmente você compra um token sem usar uma exchange. Tá? E se usou uma exchange, ele atrelou você. Você teria que fraudar a entrada do exchange, que nem você frauda a entrada do banco com o Lower Customer. Entendeu? Para conseguir escapar disso. Mas, óbvio, você ainda tem muitos tokens que eles tem até um nome, que eu não lembro o nome, que são esses tokens que não tem a origem. Né? Mas eu sei no seu wallet quantos tokens tem que não tem origem. Eu sei no seu wallet você tem um token que foi roubado. Se eu olhar teu wallet, eu sei isso hoje. Essas exchanges têm contato com a Receita? Hoje no Brasil, sim. Na verdade, no mundo inteiro, o Coinbase, etc. Então, no Brasil, o cara pede, quando você vai comprar um Bitcoin, ele pede essas informações e a Receita vê tudo o que acontece lá dentro. Perfeito. Não é nem regulamentado pelo Banco Central e você tem todo esse... Que nem toda tecnologia nova acontece isso. Por exemplo, banco na nuvem. O Banco Central falou, você precisa ter um servidor. Mas... Cara, se você tem muita movimentação com o servidor, cara, você vai ter que virar uma Amazon. Você tem que ter tanto servidor para aquilo, cara, que não vai ser economicamente viável. Você vai ter que pôr na nuvem em algum momento. Puta, mas tá na nuvem, o dado é de quem? Mas eu tenho que ver, não sei. Então, você entendeu? Então, quando entra uma tecnologia nova e o mundo caminha para isso, você tem que começar a mudar as regulamentações. Eu fiz um artigo uma vez que falava o seguinte, Regulatory Sandbox. O que é isso? A regulação como o mundo é complexo e vivo, a regulação tem que mudar conforme o mundo complexo e vivo. E ela tem que participar, entender e liberar. Na verdade, eu sou a favor de liberar isso até determinados valores, entender e trazer a proteção. O que você não pode é bloquear e ficar para trás, na minha opinião. Eu acho que tem outra pergunta aqui, Marcela, né? Isso. Oi, Guga. Com tudo isso que a gente está vendo de avanços de tecnologia, qual que é a sua visão em relação às diferentes moedas que hoje existem, né? Você acha que isso continua? E qual seria o lastro disso, né? Se você pensa lá no passado, o lastro vem do ouro, da moeda, né? Como é que fica nessa nova era? E aí eu queria, depois, uma segunda pergunta, em relação específica à área de private banking, o que você enxerga de mudanças nessa nova era, né, digital? O que vai ter de diferente na gestão aí dos patrimônios das grandes fortunas? Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, quando você vê aqui eu mostrei uma exchange que tem lá 1.600 moedas. Tá? Primeira coisa é identificar o que é moeda e o que não é. Né? Porque a maioria lá não é moeda. Você tem um Bitcoin que quer ser uma moeda, né? Deve ter mais umas 2 ou 3 que querem ser uma moeda. O resto é utility token ou security token. Tá? Então, a maioria ainda é security. Né? Estão começando a criar, que é ação, na verdade, de algum projeto. Utility token é quando você usa aquilo para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, Filecoin. Você aluga um pedaço do teu HD para processar alguma coisa, o cara não precisa ir na Amazon. E ele te paga em Filecoins. Então, isso é utility token. Você recebe essa moeda e depois você troca. Tá? Então, esse é o ponto. Quando a gente fala especificamente de Bitcoin, que é o cara que está entrando como uma moeda, ele tem um algoritmo, o que o cara percebeu que foi brilhante? Qual que é o lastro do real hoje? A lei. Os contratos têm que ser transacionados em real. O lastro do real é a confiança. Né? Se você confia na política econômica do Brasil, o real vale mais. Se você não confia na política econômica do Brasil, o real cai. Você confia, por exemplo, se eu pensar em lastro, a Venezuela tem petróleo, uma política econômica ruim. Você confia no dinheiro da Venezuela? Não. Né? Pero no mucho. Por quê? Porque a política é a confiança. Então, o que o Bitcoin fez foi, ele trouxe a confiança do blockchain e disse o seguinte, olha, aqui a minha regra é clara, funciona dessa forma e ponto. Então, quando você entende a regra, você vai. E o que aconteceu para o Bitcoin crescer lá atrás foi por quê? Porque na China, quando veio a política econômica chinesa, os chineses começaram a redear o dinheiro deles em Bitcoin, por isso que foi a corrida para o Bitcoin, onde começou essa brincadeira toda, foi porque o chinês confiou mais no algoritmo do Bitcoin do que no governo. Então, é isso que leva. Então, Bitcoin pode virar pó? Se você deixar de confiar, vira pó. Guga, você mencionou quando você estava no Buscapé, Google fez um movimento que prejudicou. Queria saber o que foi esse movimento, se tinha algo que vocês podiam fazer
diferente. Tá. É muito assim, o interessante é que nesse mundo novo, como a gente trabalha com coisas novas, é diferente as pessoas entenderem o que é. Mas olha que louco. Você pega lá a primeira página do Google, tá? É onde as pessoas clicam. Então você tem o par de link patrocinados e o resultado orgânico. O resultado orgânico, você tem umas regras de SEO, etc, que você faz para aquilo que é a credibilidade daqueles links, tá? Então tá bom. Então, o Buscapé sempre fez isso muito bem, ele sempre esteve muito bem posicionado nessa primeira página. Quando você passa dessa página para baixo, que é o above the fold, né, quando você tem que fazer o scroll da página, né, cai em 70% a audiência. Quando você muda de página, cai em 90% a audiência. Tá? Com o crescimento do Google, né, que ele foi depois, um dia eu explico depois como foi feito esse crescimento, que eu participei disso também, ele ganhou um monopólio muito grande das pessoas irem para o Google para buscar qualquer coisa. Então eu quero buscar uma TV, vou no Google, busco TV e vou lá dentro. Busco Buscapé no Google. Né? Por isso que ele pega no browser, né, para você sempre ter lá dentro, como o teu browser, quando você erra, ele busca no Google e por aí vai. O que o Google fez? Ele pegou e falou o seguinte, bom, Buscapé pagava para estar nos resultados pagos e fazia o orgânico para estar lá no meio. Ele virou e fez o seguinte, olha, lancei o Google Shopping. No Google Shopping é o seguinte, eu vou abrir um negócio desse tamanho aqui em cima, com uma puta foto bonitona, vou botar o Walmart, Americanas, os clientes do Buscapé aqui dentro, de graça. Tá? E com isso ele pegou todos os resultados e caiu above the fold ou para a segunda página. E a audiência, assim, o faturamento caiu tipo 40%, né, quando fez isso. Tá? E a gente falou assim, pô, entendi, o Google mudou, então deixa eu colocar meus resultados aqui também. Não, você não pode. Isso aqui é só para varejista. Você é um comparador de preço não pode colocar. Falei, não, tá aqui meu CPF, meu CNPJ de varejista também. Né? Não, você não pode. Tá? E o teu cliente não vai pagar nada. Então, a mesma estratégia que eu falei do mapa. Então, ele vicia, ele mata os intermediários. Quando o intermediário morre, ele passa a cobrar do Walmart, das Americanas, etc., todo esse processo. Então, a gente viu isso e a gente calculou todos os logs e tudo que acontecia, e a gente conseguiu identificar exatamente tudo que acontecia no algoritmo. Por exemplo, quando ficava mais caro aqui do lado, quando caiu o SEO, né, todos os impactos. Né, a gente conseguiu comprovar que isso estava manipulado e tinha um viés ali dentro. A gente levou isso para o CAD, né, preparamos um processo grande, levou isso para o CAD na época. Quando a gente levou para o CAD, o advogado do Google na época era o ex-ministro Márcio Tomás Bastos, né, foi indeferido em 2 dias, não dava para ler e entender aquilo em 2 dias. Mas basicamente o que eles falaram é o seguinte, não, na época não, o Google não é monopólio, você tem o UOL, você tem o IG, você tem o MSN. Eu falei, não, ele é monopólio em busca onde todo mundo está. Não, mas só que eu estou olhando o Comscore aqui e ele está falando que você tem o UOL. Então esse cara está aqui, então ele não é, então acabou. Depois eu não esqueci da tua última pergunta, não, a gente vai nela já já. Bom dia, Guga. Aproveitando, vou puxar a pergunta da Marcela. Hoje nós temos 5 grandes empresas mundiais aí, Facebook, Google, Uber, Microsoft, e elas vem devorando o mercado. Eles não seriam um ponto de atenção, inclusive para o mercado bancário? E aí eu puxo a pergunta da Marcela. Como é que ficaria o private, ou uma diferenciação, ao seu ver, para um segundo momento, se eles vierem a tomar o mercado bancário? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, sim, é um risco. Tá? Existe um risco um pouquinho maior que eles, que são os chineses, Tencent, Alibaba e etc., que é muito pior. Muito pior, porque é o que eu falei, eles são estratégia de ecossistema, então eles dividem o dinheirinho com as pessoas. Tá? Então, por exemplo, o Itaú colocou no WhatsApp para você transferir dinheiro, etc. E tal. Então você tem um mercado de ecossistema que ele é até saudável em alguns momentos. O mercado chinês não tem, é tudo meu e ponto final. Tá? E outra, não preciso ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro daqui a 100 anos. Então, olha o rolo. Tá? Então, vem. Eu acho que sim, essa de longe é a maior ameaça. A ameaça não é o blockchain. Nós deveríamos, por exemplo, pegar um blockchain, pegar essa nova tecnologia e alimentar elas ao máximo, porque é isso que bloqueia justamente eles. Né? Porque quando você pega um cara desse, o que é? Que nem o exemplo que eu dei do Uber. Quer dizer, você consolida tudo aqui dentro e você fica muito forte. Então você vira o que eles chamam de tax. Esses caras viram um imposto
né? O Amazon Tax, não sei se vocês já ouviram falar. O que é o Amazon Tax? Putz, você tem que acabar pagando imposto para a Amazon toda vez que você vai receber um produto, alguma coisa, porque ela está dona de tudo, né? Então, as novas tecnologias estão aqui para ir contra. Então, o maior problema deles são essas novas tecnologias. Se a gente vem aqui e proíbe ou inibe o crescimento da nova tecnologia e deixa o cara entrar aqui dentro, já era, né? Então, você não tem as ferramentas para combater e você, entendeu, acaba ficando refém disso e vai pagar o tax desses caras, né, toda vez. Então é isso. Quando a gente for voltar lá no mercado de private e falar, puta, qual que é o futuro desse mercado, interessante é o seguinte, se eu pegar um computador, tá, hoje, lá o Kasparov com o Biblu, né, jogando xadrez, né, e o computador ganha do Kasparov, tá, e o cara é um puta gênio. Só que se eu pegar um jogador de xadrez mediano com um notebook velho, ganha do Biblu. Do Blue, não é Biblu, outro nome dele lá. Ele ganha. Então, se eu dou um pouquinho de poder para o ser humano, ele vence a máquina. A gente não chegou ainda no momento da máquina vencer, então ele consegue. Então, eu vejo o private como isso. Eu vejo o private como uma pessoa com a ferramenta. Tá? Se você não tem a ferramenta, você perdeu. Se você tem a ferramenta, você é muito mais poderoso do que a própria ferramenta em si. Então eu vejo num futuro, por exemplo, você está trabalhando dentro lá de um private, você tem uns 2, 3 japoneses de 14, 15 anos, tá, que estão construindo um machine learning, olhando todos esses tokens que tem, avaliando tudo isso, né, e trazendo uma avaliação dos melhores tokens que você tem para comprar, para vender num mercado, por exemplo, né, com um algoritmo específico que foi, vocês olhando tendências de mercado, economia, etc., e podendo sugerir, por exemplo, olha, isso aqui é um portfólio legal, tá? A gente tem a tecnologia olhando, porque não dá para você olhar tudo acontecendo ao mesmo tempo, mas a gente também está olhando aqui momento econômico, etc., para poder fazer um trabalho. Pô, eu estou te dando acesso a tudo isso de uma forma muito fácil. Então tem que ter a tecnologia para que ele acesse e controle aquilo de uma forma fácil. Então, quando eu monto um cenário desse, por isso que eu falei no começo, né, private vai continuar e vai, muito pelo contrário, vai ficar cada vez mais poderoso. Né? Trabalho repetitivo no varejo, etc., daí é complicado. A Marcela está mais aliviada com a tua resposta. Guga, quando você mostrou um mapa de evolução ali dos bitcoins, a América do Sul foi o último a aparecer ali no teu mapa, né? E aí a minha pergunta é como que o mercado brasileiro está preparado para essa competição toda global que você mencionou? Olha, eu conheço muita gente brilhante aqui. Tá? Aliás, o brasileiro tem um negócio, ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim. Coisa ruim é o seguinte, eu vou lá, por exemplo, um exemplo no Original, isso pode ser em outros bancos também. Qual que é a área, se eu pegar um exemplo do Original, que tem mais PhD? Vocês sabem? TI, não? Não, macro, não? Call center. Por que call center? O Original fica próximo até da USP, né? E o cara que faz é um PhD, ele ganha bolsa para estudar, que não paga a conta dele. Então ele precisa trabalhar no emprego meio período, porque meio período ele precisa fazer lá os trabalhos dele. Então call center é meio período. Eu descobri isso quando estava construindo bot lá, e eu fui no call center pegar os caras, peguei um monte de PhD, eu falei, estão de brincadeira, vem todo mundo trabalhar comigo aqui, pô, né? Então, o Brasil não valoriza. Então, é difícil eu vir aqui no Brasil, você vai contratar o japonesinho para te ajudar para fazer o machine learning, para você ser um puta cara de private foda. Então, você precisa de um cara que é formado em ciência da computação, com mestrado em machine learning e doutorado em deep learning. Você vai achar? Não vai. Agora, você vai na Universidade de Waterloo, no Canadá, você põe no jornal, faz uma fila daqui até o outro lado. Você vai na China, todo mundo já nasce assim. Entendeu? Então, isso é um puta pepino. Né? Agora, por outro lado, o brasileiro se ferra tanto que os programadores brasileiros, como eles têm que fazer tudo, muitos dos programadores mais brilhantes são brasileiros, porque são os caras que têm que aprender sozinhos, se virar, não sei o que, parará. Tá? Então esses caras fazem. O que acontece? Todas as iniciativas, por exemplo, de ICOs, dessas novas tecnologias, etc., 100% a estrutura é Suíça ou Singapura.
Se você pegar os fundos de Venture Capital, por exemplo, a gente já está no segundo fundo, né? Pô, quando a gente vai investir, a empresa ganha um determinado momento, ele precisa fazer pelo menos uma estrutura, né, Cayman, Delaware, alguma coisa, porque senão eu não recebo o investidor de fora. Vou dar um outro exemplo para você. Dentro do fundo, a gente tem uma empresa fantástica, está faturando já 1 bi. Cara, ela tem movimenta 1 bilhão por ano, né? Tem 13% de margem em cima disso, cresce absurdamente, produto digital e tudo mais. Eu não tenho um comprador para essa empresa no Brasil. Então ela está dentro de um fundo que tem um valuation, um booking velho desse tamanho, mas eu não tenho uma saída. A saída vai ser fora do Brasil. Então, por exemplo, em discussões que eu tenho às vezes na B3, né, eu falo, pô, essa saída tinha que ser no Brasil. Pô, mas essa saída não vai ser com um comprador, porque você não tem uma empresa hoje nesse segmento gigante no Brasil. Então, ela tinha que ser uma saída na bolsa, uma saída nesse formato. Então, por exemplo, por que não a gente ser líder em security tokens, eu pegar fundos aprovados pela CVM, né, e se o fundo for aprovado pela CVM, eu poder emitir um token e eu ter um mercado secundário de tokens, por exemplo, na bolsa. Por que não? Né? E eu dou saída para isso. Se eu dou saída para isso, o mercado de fundos vai pipocar, vai todo mundo querer investir, porque agora tem saída, tem oportunidade, o mercado de faculdades, acelerador, cresce o mercado inteiro se você der saída para um negócio. Então você quer comprar uma startup, um pedaço de uma startup para um cliente seu, você consegue? Não consegue, entendeu? Então esse é o ponto, né? Então eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na mão, na verdade. Aqui não tem perguntas, né, Luiz? Concluímos? Gente, super obrigado. Esse homem é um craque, né, gente? O Guga fez a gente refletir. A vantagem, olha aqui, ó, old fashion, você é a nova geração. Tenho inveja branca de você. Parabéns, Guga. Muito obrigado à Ambima por organizar, às pessoas que conectaram pelo webcast, por vocês que vieram aqui. Acho que é um início de provocação interessante para a gente. O mundo tem que se transformar. A melhor maneira de encarar o Open Banking é com Open Mind, né? Exatamente. É isso aí. Você tem alguma consideração final, mas enfim. Não, acho que é o seguinte, cheguem lá, arranquem as gravatas e manda ver. Obrigado. Obrigado.